rapaziada, estamos de volta com o 2v1 aqui direto da BGS, aqui no stand do Banco do Brasil. Mais uma vez agradecendo eles por ceder o espaço aqui pra gente. Hoje, pra variar, estou com pessoas novas aqui na minha mesa. Meu caro amigo Vicenzo, que tá aqui de co-host comigo hoje. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Kaique? Obrigado pelo convite. E vamos conversar aí durante um tempinho com essa profissional absurda do cenário aqui. Já deixando claro que esse cara já me prometeu uma camisa da OG que não me deu até hoje. E essa música também é muito bonita, se quiser dar o kit completo, enquanto você continuar falando o nome do time errado, você não vai ganhar, velho. Como é que é o certo, então? É Odk, cara. Odk, tá bom. Então você que também fala errado aí, eu tenho certeza que fala. Com tá? certeza. É Odk. Todo mundo fala errado, né? Se eu que sou seu amigo fala errado, né? A gente tá aqui hoje com a nossa convidada, que é a Nath Zakaus, que trabalha com psicologia no esporte. Aí, Nath, tudo bem? Oi, gente. Obrigada pela honra de poder estar aqui e falar um pouquinho da psicologia dos esportes, que a gente ama tanto. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. É um tema que, assim, eu até gosto, porque eu gosto muito desse tema também. O Vicenzo já trabalhou próximo de pessoas, como a Ale, né? Alessandra Dutra, Brunão Garcia, que foi psicólogo lá no título mundial da Loud no Valorant. Bruno Psico. Bruno Psico. Mas... Aí eu trabalhei com o Cláudio também há muito tempo. Então e não tem como, né? Com o avanço do esporte, com a profissionalização do negócio, os times que não contam com psicólogo, com certeza já estão muito atrás. Então, aí a gente tem a Nath aí pra falar com muito mais propriedade que a gente. Que esse tema aí é o primeiro que eu quero perguntar, mas antes eu vou lembrar de falar dos nossos parceiros aqui, né? Como eu já falei, o Banco do Brasil, estamos na BGS por conta deles, fazendo aqui no stand deles. Tem a The Big Class, você conhece o Marcão que trabalhou na NTZ? Conheço. Então, parceiraço nosso, ele tá patrocinando a gente aqui com o The Big Class, que é uma plataforma de aulas de design de jogos. A gente costuma dizer aqui, brincando, eu e o Eric, que quer trabalhar com esportes, quer trabalhar na Riot, vai fazer esse curso pra trabalhar balançando em campeões, né? Que eles estão precisando, né? Estão balançando bastante. O Valorant também aí, tem os bonecos precisando sair, tipo Chamber. Então, se quiser aprender um pouco mais sobre design de jogos, é lá. Tem o cupom do 2v1, que é 18% de desconto, o preço é bem legal. Dá uma checadinha lá, que é bem da hora, tá aqui na descrição. E também a Rivalry, que a gente não pode deixar de falar, patrocinadora tanto no Mais Esportes quanto aqui do 2v1. Cupom mais sim para dobrar o primeiro depósito em até $100, mais ou menos R$550. E aí você só pode apostar se você é maior de 18 anos e aposte com responsabilidade, tá bom? Link tá na descrição também. Então, bora lá. Você falou sobre psicologia, né? Que óbvio que é o nosso assunto de hoje. Você acha que melhorou muito de quando você entrou, se eu não me engano, foi em 2018, né? Isso. Você acha que melhorou bastante a aceitação da psicologia no esporte de lá pra cá? Eu acho que sim, assim, os esportes eles já eram muito abertos ao trabalho da psicologia. Eu acho que graças a essa inovação, assim, né, que os esportes trazem, diferente do esporte tradicional, que às vezes é um pouco mais conservador, um pouquinho mais fechado. Eu acho que já em 2018 tinha certa abertura, não total, assim, e eu acho que hoje em dia melhorou muito, tanto que a gente vê muitos outros times, né, buscando o trabalho psicológico, buscando psicólogos para atuar junto com as lines. Então, a gente gosta de falar, né, a gente começa trabalhando ali atrás, que era tudo mato, hoje em dia tem uma clareira. A gente usa a mesma coisa, né? A gente fala da época de Mena, a gente também fala que era tudo mato. Então, acho que coisa de gente mais velha, assim, não sei. Mas hoje em dia tem uma clareira, a gente está estabelecendo um pouco mais, tem um pouco mais de profissionalização nesse sentido e mais abertura, assim, dos times, de jogadores, né? Porque a gente vê no esporte tradicional, né, que muitas vezes tem os jogadores famosos que falam que não precisam de psicólogo, enquanto puta de serviço, né? Atrapalha um pouco o nosso trabalho, assim, porque é um preconceito, né, que vai numa direção oposta do que a gente prega, né? Então muita gente acha, psicólogo é só se eu sou maluco, só se eu tenho algum transtorno. E na verdade não, né? A gente tem essa questão de performance, de alta performance, alto desempenho, que é essencial nos esportes, né? E que tem essa grande diferença do esporte tradicional, que o esporte tradicional tem essa fisicalidade, essa coisa que às vezes, né, fica mais em evidência, e os esportes é muito mental, né? Quando a gente pensa, a gente usa demais, né, a nossa parte mental, a cognição. Então, por que não ter um profissional ali presente que trabalha diretamente com essa questão, né? Então, hoje em dia, fico feliz que está abrindo um pouco mais, né? Mas ainda não está o ideal, né? E é complicado assim também, porque eu não sei o quanto isso influencia no mental da pessoa que está participando da competição. Mas no futebol, quando você cansa, você para de jogar. No esporte, como é mental, você joga infinitamente até você ter exaustão mental. Então, acho que parece que a taxação mental é maior, né? Sim, é uma coisa até que a gente traz para os jogadores, né? É exatamente essa comparação. Você vai correr uma maratona, uma hora você vai cansar, você vai ter a fadiga física. A fadiga mental, ela é sentida de outros jeitos. Então, você pode jogar 24 horas, se você quiser 48, mas não quer dizer que você está tendo qualidade nesse jogo.
Daí quando a gente está falando de alta performance, a gente precisa pensar muito mais em qualidade do que quantidade de horas jogadas, né? Porque se você está absorvendo conhecimento, se você está aprendendo, é com qualidade. Mas se você fica horas ali jogando, você não vai estar absorvendo da mesma maneira. Até porque tem relação com sono, alimentação, diversas coisas ali. Então, eu sempre trago isso, né? A gente tem que saber reconhecer a fadiga mental, que às vezes é muito mais difícil do que a fadiga física, que você simplesmente não consegue se mexer, né? Pois é, gente, só pra avisar um negócio aqui, que vocês me verem olhando no celular, é porque eu anotei algumas coisas no celular e eu tô contando o tempo no celular, porque eu vi uma galera na live ontem falando, pô, o Kaique não sai do celular. Eu tô prestando atenção, só tô olhando coisa do trabalho mesmo. Mas, falando desse, você falou que no começo, né, você tá desde o início e tudo mais, como que você vê a aceitação dos jogadores? Porque tem jogador que está no cenário desde lá de trás e jogadores muito novos que estão chegando. Como que você vê a aceitação de quando você entrou, com os jogadores que já estavam, com os jogadores que estão chegando agora? Como que você vê essa diferença? Eu acho que tem alguma diferença, né? Porque esses jogadores que já estavam, eles estavam acostumados com uma dinâmica dentro do time que era muito diferente, mas também é nossa responsabilidade como psicólogo do esporte, quem está se inserindo ali, também é meio que destrinchar esses preconceitos que os jogadores possam ter. Então, eu gosto muito de, no primeiro encontro, assim, falar, olha, vamos falar sobre o que é a psicologia, o que é o trabalho da psicologia. Porque, às vezes, o jogador fala, pô, não tem nada para desabafar. E aí você fala, meu trabalho não é esse, não é só desabafo. O desabafo faz parte, mas não é só isso, a gente vai estar voltado para performance. Então, eu gosto de destrinchar esse preconceito que os jogadores têm, para poder lá pra frente eles terem mais, né, estarem mais confortáveis para conseguir trabalhar com os psicólogos. Então, assim, vejo que tinha alguns jogadores antes que tinham esse preconceito, mas com a inserção de cada vez mais psicólogos, a gente vê que isso vai se destrinchando, vai se desfazendo, porque ele entende que não é, porque eu sou maluco, ou porque, eu vou falar sobre problema, sabe? É mais sobre, beleza, como a gente vai melhorar a sua performance, como a gente faz a sua cognição dar 100% para esse jogo, sabe? Então, vejo que tem melhorado. Os jogadores mais novos, eles já vêm com menos preconceitos, assim, claro que é normal a gente ter também, às vezes a gente tem algum pensamento, alguma experiência ruim com algum psicólogo, que pode acontecer também, e aí a gente sempre tem que trabalhar isso com o jogador, mas eu vejo que os jogadores mais novos, eles vêm com uma abertura, assim, de entender um pouco mais o que o psicólogo está fazendo ali. Acho legal também que você tocou num ponto que eu acho que, pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas o preconceito que eu acho que é mais proeminente na galera, até de quem aceita a psicologia, é o que você falou, de que parece que é só pra resolver problema, que é pra poder apagar fogo, e muitas vezes a psicologia também é uma prevenção, né? Sim, e até os times têm isso, né? Porque, a gente não precisa de psicólogo, tá? Aí começa a dar errado, traz alguém, né? E aí você se sente aquele gif do cara chegando com um bolo, assim, e tudo pegando fogo em volta. É exatamente isso, assim. Claro que o psicólogo vai ajudar a resolver problemas, vai ter manejo de conflitos, e como todas as relações humanas, existirão conflitos que precisam ser resolvidos para a performance estar boa também, mas não é só isso, né? Não é só chamar o psicólogo quando já está tudo pegando fogo. A gente faz um trabalho preventivo de trazer, vamos conversar sobre esse problema aqui antes que ele vire uma bola de neve e aí a gente tenha que lidar com ele numa final de campeonato. É o que às vezes vocês separam alguns problemas antes deles surgirem, né? Exato. Que a gente não vê, gente que mais do dia a dia assim não vê. Mesmo a gente tá morando com os moleques, a gente não vê. Morando junto, dormindo no mesmo quarto. E às vezes a gente faz parte do problema, tá ligado? E a gente não sabe, Às vezes, né, a gente precisa fazer um manejo de conflitos com a equipe técnica, com o manager, com o CEO. É complicado porque assim, a gente trabalhou como manager, eu e ele. E a gente acaba ficando muito amigo deles. Então acaba se envolvendo no problema ali, né? Sim. E aí a gente às vezes precisa fazer esse manejo, né? Entender isso, mas também, né, como você falou, a gente tem esse olhar mais analítico. O psicólogo, ele tem um olhar diagnóstico, então ele vai estar percebendo algumas coisas que passam desapercebidas. Então, algum conflito ali no treino, alguma coisa que aconteceu, e aí a gente, pega isso, tenta resolver antes que vire uma bola de neve, né? E aí falando do seu início, né? Em 2018 você começa no CNB. Você começa no LoL, obviamente, que era a grande modalidade lá atrás. Ainda é, né? Digamos, então, mais estável, digamos assim. Como que foi isso? Aí, você já falou de como os jogadores receberam e tudo mais, só que
do LoL, como que você foi indo para outras modalidades e quais são as principais diferenças dos jogadores de LoL para os jogadores de Free Fire, para o jogador de Valorant, jogador de FPS para o de MOBA? Né? Só para completar a pergunta dele, a gente continuar, é que a gente não costuma fazer uma timeline aqui. Acho até legal de fazer, porque como é um tema que a gente não aborda muito psicologia, acho legal para as pessoas conhecerem a sua carreira também. E antes de você falar de como é que foi na Série B, é contar como você entrou nesse esporte. Você já jogava, você já queria trabalhar com isso, como é que surgiu, né? Entrar nesse ramo que meio que não existia direito ainda, né? Sim. Assim, durante a faculdade, eu sempre quis fazer psicologia, os meus pais fizeram até o 4º ano, então eu tinha alguns livros ali, e aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, mas eu entrei na faculdade sem saber, assim, eu pensava que, acho que muita gente entra na faculdade pensando, vou seguir parte clínica, né? E aí, no último ano da faculdade, né, em 2016, eu já jogava, né, eu jogava LOL, aliás, Main Velcota aqui. Pois é. Agora tá explicado por que ela foi pro lado da psicologia. O pessoal precisa de ajuda, né? Mas eu sempre joguei videogame também a vida inteira, né? Jogava com os meus primos, joguei com os meus amigos. Na faculdade, no último ano, voltei a jogar LOL, que eu tinha parado um pouco, porque eu tava fazendo meu TCC, então era um jeito de, extravasar, mas acaba ficando mais estressado também. E seu TCC teve alguma relação a esportes? Não, nada, não teve nada em relação. Se você fala que você é desestressar no LoL, fala, olha, me ensina. Então, porque... Deu errado, assim, foi um plano que deu errado, mas tudo bem. Hoje em dia eu jogo outros jogos para desestressar no LoL. Exato. Exatamente. Hoje em dia nem LoL eu jogo mais direito. Mas, aliás, joguei ontem, depois de meses. Assim. Eu costumo falar também que eu não jogo LoL, mas cada 4 meses eu volto a jogar. Assim, eu paro, volto toda hora. Sempre tem, né? E aí, no último ano, tava a INTZ do Exódia, tava jogando, né? E eu comecei a acompanhar o CBLOL por conta disso. Meu namorado, ele acompanhava, ele falou, né, vamos assistir junto, porque eu já jogava LOL junto também. E aí a gente começou a acompanhar e aí eu vi o Cláudio lá. Ele tava, numa época que ele tava... Como coach. Como coach também. E eu falei, caramba, tem um psicólogo, né? Que legal. E aí o meu namorado, por que você não tenta, né? E aí ele plantou essa sementinha, assim, eu falei, caramba, será que dá? Assim, nossa, deve ser muito difícil, né? Mas ficou aquilo. E aí, quando eu me formei, eu fui atrás do Cláudio e a gente ficou 2 horas conversando no meet and greet da NTZ. E eu perguntei pra ele, o que você fez? Como é que foi, né? Onde foi esse meet and greet? Putz, agora você foi Será que foi na Rocket? Eletrônico. Foi na Rocket. Eu lembro disso, eu lembro desse dia. Verdade. Foi em 2017, provavelmente eu estava lá, quando eu trabalhava lá. Cláudio, que é um grande amigo, ele que foi um dos primeiros a entrar. Sim, assim, sim. Ele e o José Aníbal. Sim. E hoje em dia o José Aníbal agora tá na PEN. Sim. E ele já tinha trabalhado na PEN, ele começou na PEN, aí ele saiu e voltou. Exato. E aí troquei essa ideia com o Cláudio e ele falou, monta um projeto e dá a cara a tapa. Eu falei, nossa, fácil, né? Simples, né? Só vai. E assim, ele falou, você tem que estudar psicologia do esporte. E nas faculdades de psicologia a gente não tem tanto, né? Então, eu não tive nada de psicologia do esporte na minha faculdade. Eu tive uma eletiva que eu não fiz, porque era eletiva, não tive interesse. E aí eu fui atrás de cursos, fui atrás de artigos sobre psicologia do esporte no geral e de esportes, que na época era pouquíssimo, assim, muito raro ter alguma coisa de esportes. E aí comecei um curso, né? E aí nesse curso eu conheci o Bernardo, que é hipnólogo, que tá na Fúria, e ele tava na CNB na época. E aí ele falou, legal que você gosta, né? Você não quer fazer um teste com os meninos? E eu assim, quero. Não sabia o que ia fazer, mas vamos lá. Eu dar a cara a tapa, eu segui bem assim, o que o Cláudio falou mesmo. E esportes pra todo mundo foi assim, do nada, só de uma oportunidade, alguém indicou alguma coisa. Não, e você tem que estar aberto às oportunidades, né? Não adianta você ficar parado em casa. A gente sempre fala aqui que você tem que estar preparado pra quando você dá sorte. Quando você der sorte, você não pode já passar aquela chance. Quando tem oportunidade, você tem que agarrar a oportunidade. E tem que ver o que você vai fazer com a única chance que você vai ter, porque às vezes é uma só, né? Exato, eu falei, é isso, vou fazer isso, e não sabia nem o que eu ia fazer com os meninos, porque era pra ser um teste, assim, e era a CNB do Hakim, do Baiano. Do Autofil, né? Do Autofil, Essa mesmo. E aí eu falei, eu vou fazer uma atividade com eles, né, pra ver se eles curtem o trabalho, e aí a partir disso eu entro no time. E aí eu fiz uma atividade, eles adoraram, foi muito legal, eles curtiram pra caramba, e aí eu comecei na CNB, e aí isso foi em 2018, assim, acho que fevereiro de 2018, e aí eu já segui com eles. E aí fiquei o ano de 2018 inteiro, Autofil... Loucura total. Loucura inteira. Acho que você teve um pouquinho de trabalho enquanto você tava nessa Trabalhou com o pessoal complicado, tipo o robozinho, né? Nossa.
Não, se fosse só o robô, tava bom, né? Então. Tem umas pecinhas boas ali também. Assim, até o Baiano já falou em live que eu sofri mesmo. Esse time era um time assim, com uma personalidade muito forte. E eu era recém-formado, eu tinha me formado fazia um ano. Sim. Então, assim, foi um grande desafio pra mim, porque eles me desafiavam o tempo todo e eu tinha que peitar, assim, falar, não, meu trabalho é importante sim. Porque eles eram os tipos de jogadores, tipo, acho que não... É que já eram jogadores que já estavam no cenário também. Sim, pessoal bem estabelecido, né? É. O Hakim tava saindo da PEN. E o Hakim também meio que, tipo, jogar pra ele era um hobby, né? Porque ele já tinha a live dele muito estourada e tal. Ele não, tipo, ele queria jogar, obviamente, mas ele não dependia daquilo, então ele meio que foda, sabe? Sim, então foi um desafio da minha carreira, assim, bem intenso. Além de, tipo, ser a primeira coisa que eu tava fazendo com esportes, né? Então... Mas foi muito bom, foi muito rico, assim, porque eu consegui aprender muita coisa ali e passar por desafios faz você crescer, né, profissionalmente. Então, foi muito bom e a gente teve bons resultados na medida do possível, né? A gente teve aquele jogo com a Vocês ficaram um split em quarto e um em terceiro, se eu não me engano, acho que foi isso. E acho que o split que a gente ficou em terceiro foi aquele split que a gente foi contra a PRG, que teve o jogo... Que teve um AMD5, pentakill do Goku, pentakill do Hakim. Loucura. E aí teve que refazer um jogo naquele dia também, porque deu um Nossa, problema. nessa época direto tinha esses problemas, né? Gente, a gente chegou lá, era tipo 10 da manhã, saiu 10 da noite, assim. E pra poder manter o foco. tinha jogo no dia seguinte. Porque era escalada lá, né? Nossa, que era um formato horrível, né? Mas beleza. Era muito difícil. E aí a gente falou, gente, a gente fez o que a gente pôde. Vamos chegar aqui amanhã, vamos dar o que a gente pode, mas a gente sabe que somos seres humanos e... Né, ninguém é robô, né? Todo mundo tem um limite ali. Exato. Mas foi muito, muito louco, assim. Gente, o Real falando do Aníbal, ele é aquele psicólogo daquele vídeo do BRTT, do A Gente é uma Família lá? É ele? Ah, verdade, sei quem é. Verdade, entendi. Legal. A gente, isso aqui vai deixar seu irmão morrer? Eu adoro esse vídeo. Vai, tá ligado? Aqui fizeram a reedição do Vai. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Não, e é engraçado você olhar aquele vídeo, como o BRTT tá diferente hoje, né? Sim. O cara tá, pô, magrelo, careca, tipo, todo tatuado e tal. Fortão, pá. Parece outra pessoa, né? Muito louco. E aí da CNB você foi pra NTZ, né? Sim, direto pra NTZ, eu saí da CNB. Inclusive você pegou o lugar que o Cláudio tinha saído pra poder ir pra Liquid já. E no momento de reconstrução, de saindo do Exod e se montando outro time, né? Foi uma reconstrução. O Cláudio já tinha trabalhado com os meninos antes, né? Então, porque com o Shine, com o Red Bash. Sim. Porque eu tava no NTZ, aí teve o Exodia, e aí o Exodia saiu, teve esse time que era com a Aiel, o Turtle. Isso. Com o Shine, aí depois entrou o Shine também e o Cláudio ficou. Aí depois ele saiu, eu também saí, então tipo, foi uma reestruturação completa no time. Sim. Muita gente saiu, outros times outras lineups também saíram da NTZ. Sim. E aí você veio meio que um momento de reconstrução da NTZ, que foi como se fosse um segundo Exodia, né? Que eles ganharam tudo de novo no mesmo time e tal. E aí eu entrei com outro desafio que era não só trabalhar com League of Legends, que era um jogo que eu já conhecia, já jogava, já tinha super facilidade de trabalhar, mas com outras modalidades também. Então, pra NTZ você já foi como uma geralzona da NTZ. E vê se eu esqueci algum, porque era Rainbow Six, CS, o LoL, Academy, que na verdade era a Genesis na época, né? O Free Fire. Já tinha Free Fire já, não sabe? Eu trabalhei com Free Fire. Pode ser que tenha entrado um pouco depois também, né? Eu acho que foi aquela primeira Pro League lá, não foi? 1 ano e meio. Então provavelmente teve Free Fire, surgiu no meio. Então, pô, era muito time. Tem tanta modalidade. E a NTZ sempre foi um time que teve, tinha muita mais teve, modalidade, né? De lines no Brasil. Então às vezes eu atendia line, tipo, o pessoal mais sazonais, de Fortnite assim, né? precisa de atendimento. Aí você vai lá e atende. O pessoal de Clash of Clans vai pro Mundial, precisa de um atendimento. E aí... Esse foi o desafio dentro da NTZ, porque eram muitos jogadores e na época eu também trabalhava num hospital. Então, assim, vocês podem imaginar que era uma época bem conturbada, assim, então eu trabalhava 60 horas semanais, assim, tipo, sem folga. E é isso aí, vamos lá. E assim, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas hoje você é professora. Imagino que você devia estar fazendo provavelmente o doutorado nessa época também, não? Ainda não. Ia falar, pô, como é que consegue, entendeu? Não, desculpa, após, eu falei errado, após. Após eu terminei no finalzinho de 2018, assim, então foi rapidinho. Entendi. Mas, assim, eu comecei o trabalho no hospital em 2017, então na CNB eu também estava trabalhando no hospital. Nossa, tá louca, muita coisa, velho, imagina. Então, assim, loucura. Era bem pegado. Mas, assim, eu falei, tô fazendo isso porque eu gosto e vamos lá, sabe? O trabalho no hospital é pegado, mas não vou ter folga,
eu falo pros meninos que eles têm que ter folga, não vou ter, porque não tem como, mas Sim. vamos lá, assim, vamos fazer acontecer. Imagina a quantidade de anotação, porque é muita gente que você precisa lembrar sobre a vida inteira da pessoa, sabe? Tipo, Não, De uma planilha do Excel. Imagina. Meu Deus. Eu não quero. A gente já tinha as nossas planilhas com as informações. Agora imagina você que tem, tipo, de cada pessoa. Assim, a gente não coloca todas as informações Sim. por causa de questão de sigilo e tudo Sim. mais, então não faz um destrinchamento, assim. Mas todo, tem que colocar alguns tópicos pra que você lembrar do qual que é aquela pessoa, assim, não você lembra do rosto da pessoa, mas você lembrar quais são os pontos que você precisa trabalhar com ela, né? Sim, aí tinha algumas anotações em planilhas de Excel. E aí falando de NTZ, que você fala que você teve essa experiência maior com outras modalidades. Você familiarizada com o LoL, aí você vai atender um Counter-Strike. Quais são as principais diferenças, tipo, do perfil do jogador, até mesmo como que você trabalhava essa grande diferença de MOBA para FPS? Então, eu chegava sendo muito sincera, assim, eu falava, olha, gente, sou LoLzeira, desculpa, não entendo completamente do jogo, entendo algumas coisas que estão acontecendo, eu preciso que vocês me expliquem um pouco de como é que é o jogo, o que é importante e tal, e aí acompanhando o treino, acompanhando o campeonato, aí a gente tem um intel um pouquinho melhor do que é importante, quais são as questões psicológicas que envolvem um pouquinho, né? Mas assim, o que eu sempre digo é que cada time é um time, então mesmo o time de LoL, da INTZ e da CNB eram muito diferentes, né? De personalidade de jogador, da coesão do grupo, então claro que tem diferenças culturais das modalidades, então FPS é um jogo que tem que ser muito rápido, que tem essa coisa dessa reação rápida, né? Não que o LoL não tenha, né? Mas é algo que é mais exacerbado no FPS, então e é uma cultura, pessoal, o CS é um pouco mais velho, né, do que o pessoal do LoL, mas tem uma classe social, assim, que é financeira, né, mais parecida, porque você precisa de um PC relativamente bom para jogar. E aí o Free Fire, por exemplo, é muito diferente, porque é mobile, tem muita inclusão social, às vezes os jogadores têm muita dificuldade de trazer emoções à tona, porque as famílias não são tão próximas, então, tipo, não teve esse trabalho familiar de falar, quando você tá sentindo raiva é desse jeito, sabe? E às vezes eles não têm essa inteligência emocional tão desenvolvida porque não tiveram isso durante a vida, são jogadores mais novos, né? Então, cada modalidade vai ter as suas peculiaridades, né? E cada time em si vai ter as suas peculiaridades também. E no caso do Free Fire também vem com alguns pontos que alguns meninos de 18 anos já estão sustentando a família, né? Sim, eu ia tocar nesse ponto também. Então já que você falou, não sabe, não tem inteligência emocional, e aí do nada essa pessoa começa a ser o sustento da família recebendo salário de jogo, então... Sim, e são salários grandes. E o Free Fire é muito próximo do futebol nesse sentido, sim, né? Sim, essa cultura da ostentação, né, de carrão. De vir do nada também, começar a ganhar dinheiro do nada, é muito novo e tal. Então, assim, é realmente algo que se aproxima do futebol, que é uma cultura mais diferenciada, se a gente pensa, né, CS, Valorant ou LoL, mas são coisas que a gente precisa ir trabalhando e precisa estar muito consciente quando a gente trabalha com psicologia do esporte, porque se a gente não percebe essas nuances, a gente às vezes acaba tratando todos muito igual e a gente perde muita coisa ali. A psicologia não dá pra ser genérico, né? Não dá. Infelizmente, assim, felizmente e infelizmente não dá pra... isso aqui vai funcionar pra todo mundo. Não. Às vezes, você fazer um papo motivacional antes do jogo é péssimo pra um time e maravilhoso pro outro. Sim. E aí, né, tipo, não dá pra você... Beleza, não, tem que ter papo motivacional antes do jogo. É por isso também que as pessoas precisam entender que psicologia também não é um negócio de uma sessão vai resolver, é um negócio que vai com o tempo, né? Exato. Até voltando pra INTZ, né, ficou muito essa coisa, porque no primeiro split de 2019 a gente ganhou do Flamengo, né? E foi um boom. Que ninguém esperava, né? Que era underdog e tal. A gente esperava direito, os meninos até zoavam, o Flamengo vai ganhar e tal. Se não me engano foi aquele Flamengo que perdeu um jogo só na fase de grupos, que era o Flamengo invictos 21 jogos antes da final. Então, a gente foi com a mentalidade, vamos dar o nosso melhor e é isso aí, vamos fazer o que dá. E o nosso melhor foi muito bom, assim. Então, a gente foi melhor que eles. Foi melhor que o melhor deles. E depois disso, teve um boom, assim, do meu trabalho, da minha carreira, porque todo mundo falou, putz, a diferença do trabalho psicológico, né? Sim. E aí, algumas pessoas falam, ela só tava lá na final. Eu fiquei tão brava com isso, gente. A gente faz um trabalho tão bonito, sabe? Porque é um trabalho todo processual, assim, né? Eu comecei com eles lá no começo do split. E a gente foi trabalhando aos poucos, né? Não é em uma sessão e um papo motivacional antes da final que você vai fazer, nossa,
viraram super saiyajins ali, Sim. não é desse jeito. Eu acho que psicologia que é um dos tópicos que as pessoas que assistem menos entendem, no geral. Tipo, a pessoa já não entende do jogo, ainda vai comentar a parte psicológica do time, é complicado. A parte psicológica é a melhor desculpa. Sim. Não conseguiu porque tava tiltado. Sim. Poxa, gente. Outro time tá o mental mais forte, né? E às vezes não é desse jeito, às vezes tem, né? Claro que vai importar, tem a parte psicológica vai ter uma grande influência ali, mas não é uma grande desculpa, né? A gente faz todo um trabalho, todo processual, assim, para que realmente tenha, né, esse apoio durante todo o processo, e não é só no final. Eu sempre falo, é um processo, é a longo prazo. A gente pode tentar apagar incêndio, a gente pode tentar lidar, assim, com as questões que aparecem, mas se você quer que um time tenha consistência e que ele seja longevo, no sentido de que ele fique muito tempo junto e que ele traga frutos, né, de alta performance, você tem que ter esse trabalho a longo prazo. A gente fala um pouco de você ia perguntar desse assunto ainda, eu queria mudar um pouco. Falando dessa final de 2019 contra o Flamengo, como que na psicologia você aborda? Que você falou, os meninos já estavam, o Flamengo vai ganhar. A gente sabe que tipo, isso tira o peso, né, de responsabilidade e tudo mais, só que é uma linha muito tênue do tipo, eles são muito melhores, então não vou conseguir. Tentar, né? Então, como que você trabalha isso? E falando daquela final específica, como que é o momento entre os jogos? Tipo, a gente, como manager, sabe que um jogador fala com o outro, o coach fala uma coisa ali ou outra, mas e o momento que o psicólogo entra em ação? Como que você consegue identificar algum momento que, sei lá, o time perdeu um jogo que teoricamente estava ganho? Como que entra o psicólogo pra, rapaziada, perdemos, mas como que é isso? Com esse time, a gente fez todo um trabalho, assim, voltado pro, beleza, a gente é underdog, não quer dizer que a gente tá fora, sabe? E aí a gente fez toda uma, assim, várias atividades, né, em grupo e individualmente, voltadas pra, ok, a gente pode ser underdog, mas não quer dizer que a gente não vai dar o nosso melhor ali. Então vamos dar o que a gente pode, vamos fazer o que a gente pode, se não for o bastante, tudo bem, mas existe a possibilidade de que seja bastante. Então a gente luta por isso também. E aí eu lembro até que a gente fez uma atividade que eu mostrei o campeão de Tetris. Vocês já viram esse vídeo? Eu acho maravilhoso. Eu sempre do campeão de Tetris, tá falando? Tinha um campeão que era, tipo, invicto há muito tempo. E aí chegou um menino que tinha 16, 17 anos e ele ganha. Né? E ele entrou como underdog e tal. E a gente falou muito sobre isso. Sobre esse papel do underdog que a gente estava tendo. E tudo bem, vamos pegar isso pra gente, vamos fazer disso a nossa força. E aí a gente coloca ali no final, a gente faz o que a gente pode, a gente dá o nosso melhor. E, assim, como você falou, né, entre os jogos é tudo muito rápido. Sim. Então, às vezes a gente tem 5 minutos. A gente tem meio que tomar cuidado também para não tirar o tempo deles falarem do jogo, né? Então Exato. É meio delicado. Tem essa parte técnica e tática que às vezes sobressai mais, né, que às vezes é mais importante ajeitar do que a parte psicológica. Mas sempre tem, assim, coisas que a gente pode falar conhecendo o jogador, claro, né? Como a gente falou, nada genérico. Então, conhecendo o jogador, eu sei que se eu falar uma ou duas palavrinhas ali com ele, tendo atendido ele durante todo esse processo, desde o começo do split, eu sei quais são as palavras-chave, as coisas que são importantes para ele, que podem evocar um sentimento importante ali. Então, eu vou usar isso nos 2 minutos que eu tenho, sabe? Sim. Então, ou às vezes, deixa o técnico trabalhar, deixa ele fazer ali, eu só observo o que eu posso falar, se tem alguma coisa que eu posso acrescentar ali, ou não, ou se realmente é a parte técnica mesmo que precisa ser ajeitada, sabe? Eu imagino que você deve ativar muitos gatilhos também, porque assim, você trabalhou o negócio o mês inteiro, e às vezes você vai falar, sei lá, vou usar o exemplo do Yang aqui, porque foi o primeiro jogador que veio na minha cabeça. Yang, lembra aquele papo? Aí ele já vai lembrar de um assunto grande que não precisa ficar repetindo, ele já vai lembrar na cabeça dele e vai pensando pro stage, né? Exato, então, tipo, gatilho é uma palavra meio complicada. Porque tem uma conotação ruim, né? Porque, traumas e etc. Mas talvez umas palavras-chave que desencadeiem os sentimentos que a gente precisa que ele tenha, ou os pensamentos, a parte mais cognitiva. Então, por isso que o trabalho psicológico é tão importante ele ser processual. Porque se me jogassem só ali na final, o que eu ia falar pro jogador? Sim. Vai lá, bater palma, vamos lá, né? Esse não deu, no próximo dá. Próximo jogo vocês conseguem. A gente tava falando um pouco de preconceito, e aí veio na minha cabeça que a gente tava falando de classes sociais também. E, cara, o Free Fire pro LoL é o outro espectro, né? Questão de... Vamos generalizar aqui, digamos que o LoL é tipo o filhinho da vovó, né? O Free Fire é o cria, né? Sim. E no Rainbow Six é tipo, você precisa de muito dinheiro pra comprar um PC pra que você consiga jogar o jogo. Sim. Então é muito diferente. Então, você acha que esse pessoal classe média mais alta tem um preconceito menor com psicologia do que o pessoal do Free Fire, por exemplo? Eu
acho que depende um pouco, assim, eu acho que às vezes a psicologia ela é muito elitizada também, né? Então a gente tem essa dificuldade de estar em espaços de inclusão social, o que é uma crítica que a gente faz muito, até na faculdade, sobre políticas públicas e etc, né? Então eu acho que sim, eles estão mais acostumados a ver psicólogos em certos ambientes, ou até já fizeram terapia Até antes. por ouvir mais sobre, né? Só de ouvir mais sobre, você já começa a aceitar mais. Tem um coleguinha que faz terapia, ou tipo, a mãe faz, ou alguém da família faz. Então, tá mais acostumado mesmo. E o pessoal do Free Fire, às vezes, não tá tão acostumado a ter isso presente na vida, no dia a dia, sabe? Ou vai ter presente quando alguém tem algum surto muito elevado e aí faz algum tratamento. E aí já alimenta esse preconceito, né? De, é para pessoas loucas e etc. Por isso que é tão importante o psicólogo desconstruir isso. Assim, quando ele pisa numa organização, fala, olha, o meu trabalho é esse aqui, é assim que ele vai ser feito, esses são os meus objetivos, bola pra frente, assim, desconstruir esses preconceitos, sabe? Pegando esse gancho, e é o que você falou, que cada time é um time, você trabalha de maneira diferente. Enquanto eu estive na Red, trabalhando com a Alessandra, quando a gente teve Free Fire lá, foi justamente o contrário. O Free Fire abraçou a psicologia de um jeito que a Alessandra falou, olha, eu queria ter um grupo assim, porque tudo que ela falava, faziam e levavam tipo ao pé da letra, ao ponto de, no meio de treinos, eles falarem, lembra do que a Alessandra falou e tudo mais. Isso é o orgulho do psicólogo. Então. Imagina. Nossa, o que a gente fez lá na atividade. E é exatamente o que aconteceu. O Free Fire ele puxou muito isso, enquanto outras modalidades que a gente tinha na Red, tipo, tinha jogador que não fazia, então era bem mais complicado. Sim. Essa música começou a tocar agora, me deu uma desconcentrada, não vou negar. As emoções de estar na BGS. Não tem gente, tem que gostar no meio de um evento, tem muita gente por aqui, começou a tocar um funkão, eu gosto. Começou a meter um Matt Bala te amo. Então tá no mesmo. E aí você, saiu da NTZ, você foi pra Falcol, que foi mais ou menos o mesmo período que foi pra RG, né? Isso. Mas foi na época, tipo, um pouco antes deles se fundirem? Foi um pouquinho. Tá, entendi. Porque eu saí da NTZ no meio de 2020, começou a pandemia, né, aquele Nossa, isso é tudo legal pra te abordar também. Pandemia é complicado, assim, foi uma época bem difícil. Eu ainda estava trabalhando no hospital e era um hospital referência de Covid, ou seja, né, pegado. Perigoso. Sim. E eu era psicóloga do Covid. Então, assim, eu ia atender os pacientes do Covid. Então foi bem difícil, assim. E para os jogadores também foi muito complicado, né? Porque teve toda essa mudança de ir pro online de novo, jogar campeonato online, jogar de casa, né? Então foi muito complicado aí. E aí eu fui para Falcão e para PRG e eu consegui trabalhar com os dois porque um estava no circuito desafiante, outro estava no CBLOL e não ia ter conflito direto porque ia ter as franquias em 2021, então eu consegui fazer esse trabalho aí conjunto com os dois. Eu acho que esse assunto do Covid é legal porque durante a pandemia muita gente começou a jogar durante a pandemia, então o cara foi estrear no palco agora, assim, né, esse ano. Sim. Teve muita gente que já jogava antes, ficou esse tempo jogando online e teve que reestrear, né, parece que é tipo um reinício de carreira quando veio agora pro palco de novo. Sim. E tipo, como é que é esse trabalho de você fazer o cara não, tipo, sei lá, tem muita gente que gosta de jogar no palco, que o cara não gosta de jogar de casa, então o cara se manter motivado, assim, às vezes deve ser muito difícil. Assim, já dentro da pandemia já era muito difícil se manter motivado, né, pra todo mundo, não só para jogadores de alta performance. Eu acho que todo mundo passou por esse baque, foi algo muito difícil, né, de ficar em casa, né, você tem que trabalhar num ambiente que você dorme, que você separar, tem que fazer, né? Você não poder sair para ter essa descompressão. Então, acho que para todo mundo, de modo geral, não só os jogadores de alta performance, não só esportes, já foi um baque. E quando a gente fala de alta performance, esses detalhes, isso não é nem um detalhe, né? Mas essas pequenas coisas vão realmente minando, né, a motivação do jogador. Então é bastante difícil trabalhar isso e, como a gente falou, né, individual de cada um. Então a gente tem que ir trabalhando isso individualmente também para garantir que eles tenham saúde mental, né? A gente trabalha com performance, mas também trabalha com a saúde mental do jogador. Então, se ele está no meio de uma pandemia, que todo mundo já não está bem mentalmente, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí a gente tem que fazer o que é possível ali, se adaptar para que ele consiga desempenhar de uma maneira boa, assim, né? Não vai ser o ideal, porque muitas vezes os jogadores realmente preferem estar no palco, preferem ter o office
Tanto que a gente tá vendo as gaming houses... Acabei que acabando, digamos assim, né? Algumas estão voltando aí, mas de maneiras diferentes também, de maneiras mais saudáveis. E eu acho que o mundo inteiro experimentou uma gaming house, né, na pandemia, porque essa coisa de não conseguir separar. Não é legal. É difícil, né? E a convivência com as pessoas que, por mais que você goste, né, que você tenha um amor ali, fica difícil, então... Se a gente briga com nossos pais, imagina com um amigo, né? Então... Imagina com o jogador que tá ali do seu lado. Eu falei com o nosso amigo e às vezes você joga com um cara que você nem gosta, então, tipo, é complicado. Imagina isso, né? Aí, assim, deve ter sido muito mais difícil pra quem é de GH, porque, assim, o cara que trabalha no LoL já falou aquele negócio também, que meio que o cara não tem um cansaço mental, então ele pode jogar por mais tempo. E, assim, a gente sabe que, o cara que trabalha com LoL, qualquer jogo, o cara não tem muito horário, assim, né? Ele acorda, tá trabalhando, aí para de trabalhar, vai dormir. Meio que não tem muito horário, ele sabe que tem horário, que tem o treino, mas fora disso o cara também joga. E aí acorda 5 minutos antes do treino. Pois é. E aí, o cara já é estressante a GH, e aí você ainda não pode mais sair no final de semana, então você tem que ficar preso naquele negócio, meio que acentua tudo, né? Sim. Deve ser difícil. E você não pode ver sua família também, se você tá na GH, né? E aí era um momento importante também de descontração, né? De descompressão desse momento. E aí não poderia acontecer. Então, realmente, os níveis de estresse, de ansiedade, aumentaram muito também na pandemia. Isso, de modo geral, isso tem estudos mostrando, né, que os níveis de estresse, de ansiedade aumentaram na população geral, mas também com os jogadores de esportes a gente percebeu que aumentou bastante também e que necessitou dessa adaptação aí dentro das GHs, dos offices também, porque às vezes eles falavam, beleza, vamos fechar a gente, então a gente só vai pro office, a gente não vai pra lugar nenhum. E foi o que aconteceu com a Vorax, por exemplo. A gente tava jogando do office, mas era beleza. É a gente aqui e eu ainda, como tava no hospital, eu ia com a máscara, com a N95 pra evitar qualquer contaminação. E aí, falando um dos pontos que o Kaique falou, a gente tem jogadores que já deram várias declarações de BRTT. Eu gosto de jogar em presencial. E a gente já tem vários exemplos também de jogadores que chegou na hora de presencial e não performou tão bem. Sim. E como você... também tem jogadores que melhoraram. Exatamente. Então, tem jogador assim, que vai para presencial e joga muito melhor, e tem jogador que vai para presencial e joga mal, na vez de público e etc. Como que é a preparação de um jogador que você já identifica que tem uma identidade mais retraída e os jogadores que já são mais showman? Como que você trabalha assim? Tudo é muito individual, né? Então a gente sempre tem que se preparar pensando, beleza, como é que vai ser ali? Como é que vai ser aquele ambiente? Então pensar, beleza, afinal vai ter 13 mil pessoas. Beleza, como é o barulho de 13 mil pessoas, né? E aí eu gosto de trabalhar isso como time, e aí foi o que eu trabalhei com a Loud agora, né? Quando a gente foi campeão também. Beleza, quem tem experiência aqui, como é que foi quando foi pra vocês? Como é que era? O que vocês sentiram ali? Pra trazer essa experiência deles pra ser compartilhada com todos os jogadores. E aí, a partir disso, criar, beleza, essa é a expectativa. Então vai tremer o palco, vai ter gritaria, a gente não vai se escutar, a gente vai ter que gritar, a gente vai perder a voz. E a mesa vai ser diferente, o ambiente vai ser diferente. Vai ser tudo diferente. Beleza, vocês entendem isso, né? Beleza, vamos entender que vai ser essa diferença. Como é que a gente lida com isso? A gente vai ficar ansioso? Vai, que bom que a gente vai ficar ansioso, pô. É um ambiente importante, é um dia importante da nossa preparação. Como a gente não vai ficar ansioso? É natural que a gente fique ansioso. E às vezes a gente trata a ansiedade como algo extremamente negativo, mas ela ajuda tanto na nossa performance. Claro, quando ela não paralisa a gente não consegue performar, mas a gente identificar se ela está sendo positiva, se ela está trazendo essa adrenalina necessária ali para aquele momento, para a gente conseguir, beleza, tô dando importância para isso, vou trazer essa energia, ou, nossa, tô com medo, não quero fazer as coisas. Então, a psicologia tem muito disso, né? É autoconhecimento. Então, pensando, esse time, como é que esse time se sente dentro do stage? Ele se solta mais? Ou esse jogador, ele se sente mais de boa no stage, ele não se sente, aí vai trabalhando essas nuances. Ele não tá se sentindo bem, por quê? Porque ele tá com medo. O que tá trazendo isso e tá travando a performance. Então, é sempre muito individual, mas a gente vai pensando essas coisas e trazendo isso pro jogador. Porque se ele percebe, se ele é consciente dos sentimentos dele e do que ele pode sentir ou que ele pode esperar, vai ficar muito mais fácil dele lidar com isso. Ele ganha autonomia quando ele tá consciente das coisas. Realmente, até porque às vezes o cara tá com acompanhamento faz tempo.
E aí ele sente, sei lá, vamos usar o exemplo da ansiedade. Ele sabe o que fazer para combater. Sim. Porque ele já teve um trabalho ao longo do tempo. Então ele meio, é o que você falou, acho que o autoconhecimento é muito importante, né? Ele é essencial. Eu diria que é essencial. E é o que a psicologia promove, né? Então, e na alta performance, se você não tem autoconhecimento, você não vai saber lidar com as suas emoções. E aí vai surgir algo ali que você não entende, você não sabe o que fazer. A gente costuma falar que em esporte de alta performance, todo 1% faz diferença. E o autoconhecimento é muito mais que 1%, sabe? Sim. Tipo, faz muita diferença, né? Não, e eu sempre falo isso, né? Tipo, a performance, ela vai se diferenciar nesse 1%. Você tá um pouquinho melhor naquele dia. Você tá um pouquinho mais preparado. E aí, investir na psicologia, né? No autoconhecimento é você... Beleza, vamos tirar um pouquinho desse gap aí, vamos trabalhando esse... Eu acho importante também que parece que a psicologia traz uma consistência pro cara, a gente tá sempre meio que se manter no mesmo estado emocional. Então a consistência é muito importante pra você performar no final de semana. Eu não diria isso. Eu não diria que é o mesmo estado emocional, mas é saber lidar com todos os estados emocionais. Porque vai variar, vai acontecer alguma coisa no dia que pode sair do plano e você vai ficar com raiva que aquilo tá acontecendo. E não é você... Tanto no jogo quanto na vida, né? Brigou com a namorada, brigou com o pai. Ou tipo, sei lá, o ônibus atrasou. Ou, a gente tem que acordar muito cedo. Até coisas menores, né? Tipo... E aí é você saber lidar. Não é você estar sempre constante, tipo, na mesma emoção. Porque a vida é isso. São emoções diversas. É você saber lidar com as emoções. Que é muito diferente. Legal. E aí, acabou sendo pouco tempo na PSG com a Falcao, porque eles se fundiram em 2021, né? Aí virou a Vorax, você continuou trabalhando com eles, só que você começou a trabalhar no Fluxo, não foi? Sim. Cara, deve ter sido diferente, porque o Fluxo é outro mundo, assim, né? Sim. Porque é negócio de influenciadores que criaram um time, deve ter sido bem diferente, questão de estrutura também. Então foi bem diferente. Nessa época eu saí do hospital, né, pra conseguir trabalhar só com eSports. E aí eu fiquei na Vorax com o time do Academy, do CBLOL e de Valorant. E com o pessoal do Fluxo, com Free Fire, e eu tava no São Paulo eSports também com PES. Eu fiquei um tempinho, acho que no São Paulo foi só 6 meses que eu fiquei, e no Fluxo foi um ano inteiro, e na Vorax foi um ano inteiro também. E aí era bem diferente mesmo a vivência ali dentro, né? Então tem essa questão cultural do Free Fire, de influenciadores, de mansões. Isso eu fiquei impressionada. Você trabalhando com grandes personalidades do Free Fire também, né? Que é o Serol e o Nobru, sim. Sim. E o Nobru era jogador e ele era CEO do Fluxo. Então foi outro desafio pra mim, porque eu falei, putz... É complicado falar com esse cara, né? É doideira, ele é meu realmente. chefe e meu jogador. Como é que a gente trabalha isso? Então foi um grande desafio aí também. E foi muito legal o Fluxo, porque foi exatamente o que a Alessandra passou na Ed. Eles aceitaram muito bem. E já tinham me passado, tipo, o K9 é esquentadinho e tal. E ele me acolheu ali, eles me acolheram super bem. E foi um trabalho ótimo com eles. A gente pegou um vínculo muito bom. Até hoje a gente se conversa e tal. E a gente fez um trabalho muito legal. O Fak também era um jogador que tinha muitas dificuldades e a gente fez um trabalho muito legal com ele. Eles falam até hoje, assim, como mudou a atitude dele, né, com o trabalho psicológico. E foi maravilhoso, assim. A gente ganhou a LBFF também, foi loucura ter ganhado também. Foi eu acho que eu assisti, inclusive foi aquela que eles foram pro Mundial, não foi? Foi, eles foram pro Mundial. Eu assisti essa. E aí foi muito legal também o Fluxo. E teve essa diferença, assim, que também foi outro desafio, né? Porque eu tinha trabalhado com Free Fire na NTZ, mas era um pouco diferente, assim, né? Não era essa cultura de atender numa mansão, né? E aí, pra mim, foi, assim, até um choque de realidade. É diferente, né? Um clube que nasceu com Free Fire com um clube que tem Free Fire. É diferente mesmo. E tinha 3 jogadores de 16 anos também, né? No Fluxo, que era o Cias, o Fak e o Godkill. Sim. Então também foi outro desafio, porque eles eram muito novos, com uma responsabilidade enorme, né? E a gente teve que trabalhar isso também com eles, então foi muito, muito diferente. E, Nath, fazendo todo dando sequência à sua carreira, né? Então a gente vai de CNB, INTZ, BRG e Falcao, aí a gente vai pra Fluxo, aí a gente vai pra Loud e a gente vai pra Liquid. Ou qual que foi ou é Liquid e Loud juntos? Uniam lá o Liquid aqui. E aí falando nisso, pra Liquid, óbvio, tem todas as lines lá, só que a gente vê muito você atuando também com a line que é multicampeã, que é o Valorant feminino.
E aí a gente queria entender, foi a sua primeira experiência com o feminino ou não? Quando foi seu primeiro contato? Essa eu sei, que trabalhou com o LoL feminino também, um campeonatinho, acho que foi na NTZ, se eu não me engano. Na Girl Dubai lá. Girl Gamer Festival, sim. Como que foi seu primeiro contato com o time feminino? E como foi pra você? Porque a gente sabe que as mulheres no esportes ainda são minoria. E como que foi isso pra você de estar trabalhando com uma line totalmente feminina? E aí, uma line, vamos dizer assim, menor, que é uma modalidade que não tinha tanto aquele buzz, como é o Valorant feminino, que hoje é muito mais bem aceito pelo público. Assim, acho que pra falar disso, eu preciso falar um pouquinho lá de trás, assim, quando eu entrei nos esportes, que a gente entrou, assim, eu entrei no estúdio da Riot e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só tem homem, cara. Sim, verdade. E aí você fica assim... Só tem homem. Até na produção, você vai ver, só tem homem em tudo quanto é lugar. Você viu uma mulher, você falava, nossa, é a moça da cozinha, assim, sabe? E hoje tá melhorando, mas ainda é muito pouco. Ainda bem, mas assim, foi muito chocante, assim. Eu sabia que seria assim, mas sabe quando você percebe, assim, meio que você cai uma coisa é você saber, meio choque de realidade, uma coisa é você saber, outra coisa é você ver, né? E aí eu era a única mulher ali no estúdio na CNB, por exemplo. E eu falei, caramba, sabe, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? E aí que eu comecei a pensar sobre essa inserção do cenário feminino. O meu TCC foi sobre o feminino como um todo, mas uma perspectiva mais clínica, mais voltada para um estudo específico, né? Então, sempre vinha essa questão. E aí, na INTZ, eu comecei a trabalhar tanto com o LoL feminino, com a line que eles montaram. Eu fiz parte do projeto Invocadoras, que revelou a Mayumi e a Yatsu, né? Fiz parte do processo seletivo, então, de fazer uma entrevista com elas para ver se fazia sentido elas estarem no time. Não foi um projeto que deu totalmente certo, não foi o que eu esperava, assim, porque eu achei que seria uma inserção mais rápida. Mas assim, eu vejo que eu fiz a minha parte ali, a gente fez parte do Girl Gamer Festival, né? E com o time de CS também, CS, né? da INTZ. Santininha, Naper, Santininha, né? Naper, Gabi. Então foi assim, um time... o time de CS feminino foi um time que me impressionou, assim, porque elas eram muito dedicadas. Eu, assim, fiquei em choque. E é muito diferente trabalhar com homem e com mulher? Ou... É diferente, porque assim... tem questões diferentes. Então, as meninas, elas enfrentam... A gente, como mulher, a gente tem que... Uma buzinada. Apagou a música e veio a A gente, como mulher, a gente tem que se esforçar muito. Muito mais que os homens. Sim, muito mais que os homens, inclusive, pra poder chegar. E, assim, isso é bom e ruim. Porque, a gente tem que se esforçar muito e isso demanda muita energia da gente. Mas isso faz com que a gente valorize muito esses momentos e a gente se demonstre muito esforçada mesmo. Então, eu vi esse time de CS feminino e eu fiquei, caramba, por que elas não estão no campeonato principal? Essas meninas dão o sangue aqui. Sim. E assim, planejamento, grudado nas paredes, E essas sabe? meninas já, elas estavam no cenário há muito tempo, né? A Santininha, Santininha, ela joga desde 2006, se não me engano. Sim. Querendo ou não, é uma das referências do cenário. Então, ela, Naper, a MD... A própria Gabs, toda a Shouliana. Eu trabalhei na Cade, que também tinha, que era a Pan, a Shouliana, então as meninas que estão aí há muito tempo também. Sim. E aí foi muito impressionante, assim, foi muito bom, porque elas aceitaram muito o meu trabalho e eu percebi a diferença, né, de trabalhar com um time totalmente masculino, que tinha as coisas ganhas no sentido de, beleza, estamos no campeonato, a gente vai dar o esforço, a gente tá se esforçando, a gente tem a performance... Se perder, ok. O cara sabe que, tipo, não vai acabar o dele, né? E das meninas que era, tipo, mano, essa é a nossa chance de mostrar tudo que a gente tem. É esse Você nunca sabe também quando vai ter o próximo. Exato. Às vezes, tipo, não tem. Era o campeonato que ia dar vaga pra Dubai. Sim. Jogar internacionalmente, que era, nossa, maravilhoso. E aí, me corrija se eu estiver errado. Nesse campeonato a INTZ não era a favorita. Não. Era outro time. Era PEN, eu acho. Então, e aí vocês ganham na final, e, tipo, eu lembro que foi um upset, tipo, absurdo. Sim. E aí eu lembro das declarações das meninas falando muito do trabalho que foi feito durante todo o projeto, até chegar na final, elas conseguirem desbancar. Sim. E aí, tipo, você falando de como você viu elas, de como elas te receberam. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente muito, como assim. que foi essa, de novo, favoritismo do time, e aí chega com as meninas querendo dar a vida pra conseguir aquilo, então como que é essa situação toda? A gente trabalhou muito essa questão do time, delas estarem unidas e delas conseguirem trabalhar juntos, sabe? Então, às vezes tinha alguns conflitos que aconteciam e que é natural que aconteça, né? Então a gente trabalhou muito nisso e trabalhou essa questão de performance
no palco, né? Então, a ansiedade de estar ali no palco, vai ter plateia e tal, como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que tem até fotos da gente fazendo a meditação antes do jogo, né, e tudo mais. E acho que foi isso, assim, e até aconteceu uma coisa uma questão pessoal de uma jogadora, tipo, no dia anterior, assim, e elas me avisaram, eu falei, putz, vamos trabalhar isso. Aí senta com a jogadora, conversa, o que aconteceu e tal, trabalha, né, não vou abrir aqui, Sim. obviamente, pela questão de sigilo, mas... e a gente trabalhou isso como grupo também, para as meninas apoiarem ela. E ela jogou na força do ódio, foi maravilhoso, a gente ganhou. E aí também trabalhar essa força do ódio, né? Que, pra canalizar pro lado positivo. Essa é uma curiosidade que eu queria perguntar, inclusive. Quando tem algum problema muito grave, próximo de uma decisão, você trabalha mais em transformar aquilo em algo, tipo, em energia pro jogo ou mais em, tipo, fazer a pessoa não pensar tanto naquilo? É mais ou depende de pessoa também? Também depende de cada pessoa. Às vezes tem alguém que precisa enterrar aquilo até acabar e aí depois resolver aquela situação. Mas tem gente que usa essa força, às vezes do ódio, às vezes do amor, né? Pra conseguir desempenhar. Então aí depende de cada um. Mas às vezes a força do ódio ela é forte. O ódio e a vingança são sentimentos horríveis, mas são muito fortes, né? São sentimentos, né? Então, eles são afetos, então eles dão força pra gente como qualquer outro. Se a gente conseguir usar, se a gente entender, se a gente estiver consciente, se a gente tiver autonomia em relação a isso, aí a gente consegue usar isso de uma forma positiva. Entendi. Mas aí foi muito legal, assim, a gente ter ganhado esse campeonato, elas terem ido pra Dubai, assim, representar a gente. Então foi maravilhoso, assim, essa primeira... milhões de problemas que teve lá em Dubai. E aí, você não chegou aí com elas, né? Não. Mas você chegou até o contato mesmo assim, à distância. A gente fez a preparação para elas irem para Dubai e fiz o acompanhamento online também. E como é isso? Milhões de problemas no campeonato, sol na cara e etc. Como que é para, tipo, trabalhar todas as adversidades que elas estão tendo para falar, gente, tá complicado, mas temos que entrar no servidor e como que faz para tentar desconectar elas de todo o problema que estava acontecendo? Eu acho que não é nem desconectar, né? Tipo, beleza, a gente tem todos esses problemas, o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com todo esse sentimento que tá vindo disso, né? Então, assim, teve milhões de problemas, a gente conversou sobre isso, a gente falou sobre os problemas que estavam tendo, mas a gente ainda tem que jogar. A gente vai desistir de jogar? A gente vai desistir desse sonho de jogar aqui? Não vai. Então vamos trabalhar isso pra gente ver essas adversidades como trabalhar a resiliência. A resiliência, ela só surge nas adversidades. Só nesses momentos de adversidade que a gente trabalha a resiliência. Resiliência, ela nunca vai surgir no conforto do sofá assistindo TV. Vai ser nesse momento de perrengue, de sol na cara, de coisas acontecendo. De atraso, nossa, ter que lidar com problemas, lidar com conflitos. Então, foi isso, né? Vamos pensar, beleza, isso tudo está acontecendo, mas a gente ainda tem que usar isso como força para jogar. Então, vamos usar isso da melhor maneira que a gente pode. Acho que antes da gente entrar um pouco no LoL, que eu acho que a gente vai falar do time da Loud também, que acho que muita gente deve querer saber, queria falar um pouco também do Valorant feminino, que é um timaço, que vem há muito tempo dominando. E qual que é a diferença de você trabalhar com um time? Porque na sua carreira foi meio que você trabalhou muito com times que eram underdogs ou times medianos e tal, e agora você pegar um time que é muito vencedor. Qual que é a diferença de trabalhar com um time que você tem a expectativa de ganhar e um time que não tem? Eu acho que tem uma diferença aí mesmo. Eu não saberia colocar em palavras. Desculpa te interromper, mas que tem aquele negócio de que é muito mais difícil você se manter no topo do que você chegar no topo. Exato. Essa frase é maravilhosa, assim, porque se manter no topo também, você chegar, você se esforçou tal, só que você se manter ali é um esforço constante que você vai ter pra se manter ali. Então, assim, é diferente, mas eu não sei nem colocar em palavras, tipo, exatamente o que é diferente, porque, por um lado, as meninas realmente são campeões da porra toda. Desculpa, pode falar, não tem problema não. Campeões da porra toda. Eu falo direto aqui também. Ai, psicólogo falando palavrão, meu Deus. Nossa! Os caras esquecem que todo mundo é ser humano, né? Mas assim, por um lado, realmente, elas são dominantes nesse sentido. Mas o objetivo delas não tá no feminino. Tá em ir pro misto e representar no misto. Bater no misto. E aí a gente é underdog. Sim. Então eu continuo nessa minha história do underdog. É meio que tipo, diferente, assim. É muito diferente. E, assim, esse time, quando elas vieram da GL, né, elas tinham essa questão de estar ganhando tudo, mas elas não tinham esse sentimento de time. Do a mais. De estar aqui junto, de beleza. E a gente construiu isso junto agora. Logo antes do outro presencial, né, do Game Changers,
A gente teve uma conversa, acho que elas já falaram em vários vídeos, que todo mundo chorou, até eu chorei, como psicóloga, chorando ali com elas, porque era tão importante o que estava acontecendo, Sim. sabe? Então a gente teve essa conversa extremamente importante que uniu todo mundo. E eu vejo elas mais como time agora, com uma coesão de grupo que é muito difícil de quebrar. Até pra falar desse Game Changers, eu tava lá com as meninas da Odic, um negócio foi muito legal de ver, porque pra nós, que a gente vai com os meninos, já foi um monte, cara, era mais um campeonato. Pra elas era um negócio assim, desde elas indo pra fazer o Media Day, pra fazer o Media Day, pra sentar fazer o técnico, tipo, tudo eu também né? arrepio, tipo, e assim, o valor que elas davam nisso, e a gente pensa, e a gente já trabalha com cada peça complicada de jogador, e a gente vê aquilo e fala, mano, só a pessoa não reclamar já é muito diferente. Não, entendeu? E já não é normal. Feliz, ali, nós vamos fazer check. Por exemplo, tem um Media Day 8 da manhã, as minas lá, Media Day, vamos. Você não precisa nem acordar a pessoa. É isso que eu tô falando assim, a pessoa não reclamar já impressiona. Quando a pessoa tá afim de fazer, então, pelo amor de Deus. E aí a iniciativa da Riot também, de praticamente todo o campeonato era feito por mulheres. Então, tipo, desde as casters, produção, tudo. Então, cara, tipo, foi um momento especial pra elas, que assim, obviamente que elas vão falar muito melhor e vão lembrar disso pra sempre. E vai ter o segundo agora, eu espero que seja tipo, tão incrível quanto. E teve uma audiência legal, que é muito importante também, que prova que, pô, isso não é problema, audiência, né? E assim, eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, assim, como mulher que tá inserida nos esportes, que ama games e que vê essa cultura e que sofre dessa cultura de você não poder abrir o chat de voz porque o cara vai te mandar lavar a louça ou vai falar coisas horrorosas pra você. Fazer parte da... eu arrepio, eu vou me emocionar, porque foi tão importante, sabe? Eu tá ali e tá fazendo parte daquilo é indescritível, sabe? É como a gente trabalhou com as nossas jogadoras. A gente falou, gente, vocês já estão na história, sabe? Independente do que vai acontecer aqui, vocês estão na história. Vocês estão jogando o primeiro presencial feminino da Riot no Brasil, sabe? Ninguém vai tirar de vocês. Daqui pra frente o resto é lucro. Só que aí tinha uma Liquid no caminho, né? Não tem como. Desculpa. Mas assim, e aí, seguindo o que o Kaique perguntou, e até a gente tava conversando antes de entrar no ar, é um time dominante, é um time que todo mundo, tem um presencial, a Liquid vai ganhar. E eu imagino que seja um trampo à parte, né? Sim. De, por exemplo, para manter o foco das meninas, não que elas não tenham foco, mas no sentido de, tudo bem, vocês são as melhores, mas tem gente seguindo e o cenário ele tem evoluído. Sim. E alguns times estão começando a incomodar a Liquid, tirar um mapa, tirar dois, então como que você trabalha isso com as meninas que estão tendo essa dominância no ano inteiro, de não perder nenhum qualify, de chegar no presencial e amassar no presencial também, como que é isso? Eu gosto de chamar esse trabalho de torcedores calma, porque assim, nada tá garantido. Podem estar falando que a vaga é nossa, podem estar todo mundo acreditando nisso, a gente não pode acreditar nisso, porque se a vaga é nossa, a gente não vai se esforçar em nada pra ganhar. Sim. A gente tem que pôr toda a dedicação, todo o esforço ali naquele momento. Então nada é nosso. Não é quando a gente for pro Mundial, é se a gente for. E é nesse se que a gente trabalha. A gente vai trabalhar em colocar todo o foco, toda a dedicação que a gente já colocou antes, que a gente sempre vem colocando, mesmo se a gente ganhou tudo, não importa. Tá no passado. E como a gente estava falando aqui antes, né? É um jogo que a gente precisa perder para que todo esse sonho vá embora. Então assim, não é um jogo, né? Porque a gente pode cair pra lore, são dois, no caso. Mas tipo, é um campeonato que você perde, você ganhou vários, você perde aquele e já era. Então, assim, vamos colocar não vamos sair com arrependimento nenhum. Então vamos colocar todo o esforço, toda a dedicação, todo o comprometimento que a gente pode. E é aquela coisa, a gente tá abdicando de muita coisa quando a gente tá ali. Elas estão longe da família, né? No caso até da Bastarda, que tá em outro país e tudo mais. Em outro país, né? Então a gente fica longe das pessoas que a gente ama pra gente conseguir colocar todo esse esforço. Então a gente tem que fazer valer a pena. Então é nessa direção que a gente vai trabalhando, sabe? E ainda seguindo na Liquid, a Liquid ela proporciona pras meninas o bootcamp. Sim. Que aqui no Brasil a gente viu a Vivo Cage fazer uma vez, que foi com o time de CS. Bootcamp internacional, tá? Só pra deixar claro, pessoal. A gente tá falando também do cenário feminino, né? No caso, que as meninas foram. Porque eu que organizei esse bootcamp aí, foi uma dor de cabeça do caramba. E aí foi. Acho que se não me engano, é esse foi o primeiro, vamos dizer assim. Foi pra Suécia, se eu não me engano. E aí a Liquid, por conta de ter o facility e tudo mais, fica mais fácil. Sim. Mas como que é pras meninas essa experiência de bootcamp? Porque
já para as meninas já era algo novo, GH. Nossa, GH, legal. E agora, bootcamp, na fora? Tipo, não Facility da Liquid, que você olha pro lado, tem o Screen, que é tipo um monstro do fora jogo. A estrutura que é bizarra, né? Exato. Sim, a estrutura Negócio lá lindo, é maravilhoso. Você deve entrar e ficar tipo um parque de diversão, assim. Como que foi para as meninas esse sentimento de primeiro bootcamp, aí depois teve outro bootcamp? Teve o segundo agora, né? Só de você responder, quem nunca assistiu o vídeo de apresentação do lugar lá da Liquid lá, ninguém assista, mano. Sério, é um bagulho surreal, É gigantesco. maravilhoso, é muito bonito. Então, assim, pra elas foi maravilhoso, assim. Elas tiveram uma experiência muito boa. Primeira vez que elas foram, elas tiveram um tempo pra se habituar, assim, demorou um tempinho mais, fuso horário, etc. Mas aí agora, a segunda vez que elas foram, elas já conheciam todo mundo, já eram amigo do chefe, já conhecia todo mundo. Então, elas foram muito bem acolhidas lá, né? E a gente continuou o trabalho psicológico online com elas, então a gente conseguiu, né, trabalhar essas questões, às vezes, dessas diferenças, mas acho que elas aproveitaram demais. Principalmente esse segundo também. O primeiro também, aproveitaram pra caramba, tiveram, tipo, diversos screens. No começo foi difícil pela questão do machismo também, né, Mas elas foram, pelas informações que eu tive, elas começaram a ter bons treinos. Sim. E elas começaram a ser mais aceitas. Sim. E aí, na segunda vez que foram, já não tinha a primeira barreira. Então, deve ter sido muito mais proveitoso para elas. Elas aproveitaram muito, assim, absorveram muito conhecimento lá. E também esse contato, né, com os outros times, que estavam quase todos os times lá, porque tava o time de Valorant também, se eu não me engano. Então, essa troca para elas também é muito importante, sabe? Que traz muita coisa, né? E você ter essa oportunidade, né? A Liquid é muito boa nesse sentido, porque você pode ir até o Facility, né? Ter esse contato com os outros times, treinar com times europeus que são muito fortes também. E facilita muito financeiramente também, porque não precisa alugar um lugar, já tem um lugar, né? E eu acho que, cara, bootcamp é um negócio que, pelo menos, eu vejo que é muito importante na vida do jogador, porque mais do que ser muito bom esportivamente, é uma experiência de vida. Sim. Você ir pra fora do país, você ver como é que é lá, viver outra cultura, né? ver como é que treinam lá fora, até pra você abrir os olhos de o que é diferente no Brasil. Até um trabalho de humildade, né? De você pensar, putz, você dá uma acordada pra vida, assim, Exato. legal. E como é que é, tipo, questão de relação sua com a diretoria, porque você trabalhou em times brasileiros, agora você trabalha num time gringo, né? E é, tipo, muito diferente a expectativa ou a aceitação de psicologia? É muito diferente? É diferente porque eu entrei num time que já tem um departamento de performance e eu não sou a única psicóloga ali, né? Tem o Cláudio também e tem outros 2 psicólogos que trabalham lá nos Estados Unidos e um que é coach mental, né? Então a gente tem uma equipe de 5 pessoas. Eu nunca tive isso, uma equipe de 5 pessoas de departamento de performance. Tem um já errado. É literalmente um time de psicólogos. Exato. Então, o meu chefe, né, que é o Cheng, ele é um psicólogo, ele atua tanto no NA quanto na Europa, então ele fica viajando. E aí as reuniões em inglês, então foi uma adaptação que eu fui fazendo, né? Sou fluente em inglês, mas como a gente não pratica, não é nossa língua, né? E aí, às vezes, é até engraçado, porque a gente pensa as coisas da psicologia, né? Essa parte mais profissional, em português, eu aprendi tudo em português. E aí, pra falar, às vezes trava um pouquinho, mas foi tranquilo, assim, foi uma adaptação boa, eu fui muito bem acolhida por eles, então, a única mulher ali também, então foi muito legal, assim, sabe? Muito bom. Eu me senti ouvida, eles ouvem o que eu tenho pra trazer também, né? No começo eu comecei um pouco mais tímida e tal, mas às vezes eu acho algum artigo, eu falo pra eles, a gente discute a atuação, então é bem legal. E até falando nesse trabalho, acho que eu vi que você, eu não sei se foi pela Liquid, se não foi, eu vi que vocês fizeram uma viagem, não foi? Você e o Cláudio, eu não sei se foi pela Liquid ou se foi por você. Liquid. Então, já que foi, melhor ainda que dá contexto na pergunta. Como que é, tipo, porque aqui no Brasil, por conta também de investimento e tudo mais, é difícil, tipo, eu mandar o meu psicólogo para ir fazer um congresso, alguma coisa assim. Agora a Liquid, que já tem um poderio econômico muito mais forte que fora aqui. que é vezes 5, né? Então. Facilita um pouco. Como que é pra você? Tipo, você já passou por grandes órgãos aqui do Brasil, só que chegou uma hora que falou, você tá indo pra um congresso de psicologia pra se aprimorar. Como que é isso pra você? Assim, foi surreal, assim, porque a gente sabe, né, que a Liquid, eles levam sempre o psicólogo pra todos os campeonatos e tudo mais. E quando eles falaram do congresso, eu fiquei em choque, assim, falei, não acredito, eles estão mandando a gente para um congresso internacional, sabe? Não é pouca coisa isso. É da hora isso, quando o time investe no próprio pessoal que trabalha lá, né? E a gente fez apresentações no congresso, a gente falou para as pessoas. Até tem a única foto do Cláudio, que é com a câmera na frente. Com a câmera, tadinho.
Mas assim, a gente teve essa oportunidade maravilhosa de poder apresentar o que são os esportes num congresso internacional de psicologia do esporte. Legal. Então foi uma experiência maravilhosa, surreal, assim. A Liquid permitiu isso acontecer e percebe que isso é um investimento, né? Num trabalho, né? Em aprimoramento dos profissionais. Então foi uma experiência muito boa, a gente conheceu muita gente da psicologia do esporte tradicional, dos esportes mesmo, da Europa. Né? Então eu conheci o Ismael, que trabalhou com a Team Vitality, por exemplo. Né? Então a gente trocou muita ideia sobre essa atuação. Então foi surreal. Cara, eu acho isso muito legal, assim, até a Liquid ganhou uns pontos comigo como time, porque era muito mais fácil eles só levarem os caras que já estão lá. Não precisavam trazer alguém do Brasil pra ir. E eles tipo, tiveram esse carinho de levar vocês. Isso foi muito legal também. Sim, e a gente foi como um time, né? Como um departamento. Mas aí eu vou ter que puxar um pouco a sardinha aqui também, né? Porque a Liquid no Rainbow Six ganha tudo, é o time daqui, né? Então... tem um ponto, tem que ter uma representatividade aí, brasileira, né? Não é só assim a representatividade, não, a gente tá ganhando a porra toda aqui também e com o Rainbow Six. Feminino. Exatamente, então, pô, tem duas lines dominando aqui no Brasil, não fez mais que obrigação, mentira, brincadeira. Não, mas colocou eles no lugar disso, tá ligado? Legal. E cara, aí, fala aí. Não, então, acho que já falamos de Liquid, né? E aí entra pro, querendo ou não, o seu trabalho que, óbvio, que mais evidência no momento é o título do CBLOL. Num cenário de Ibirapuera lotado, com 90% da torcida contra, e o trabalho que foi feito durante todo o split. Como foi pra você trabalhar? Tipo, você tem título de LBFF, título de CBLOL, título de Game Changers. Onde que a Nath ganha, né? onde que a Nath para? Eu não quero parar, né? Pensar mais pra frente disso, né? Deixa pra lá, né? Mais pra frente. Mas assim, o trabalho com a Loud foi muito... Eu entrei com eles no split passado, quando a gente não foi pros playoffs. Foi uma pressão absurda também. Eu entrei no meio do split, assim, meio pro final do split, né? De novo aquele gif da pessoa chegando com o bolo e tudo pegando fogo, né? Mas eu cheguei no meio do split e eles já estavam numa situação um pouco difícil. A gente começou o trabalho, mas os jogadores estavam com muitos conflitos entre si. Hoje a gente fez o Bootcamp, o podcast com o Dudão. Bootcamp? E ele falou que ele tinha problema com o robô, por exemplo. Então realmente esse time era meio brigado, assim. Eles não estavam na mesma página. Eu sei que você não pode falar, mas eu posso. Foi ele que disse. Até porque foi o Dudes que falou aqui. Então, eles já falaram sobre isso, né? Eu até vi a entrevista do Dudes falando. Então, assim, basicamente, e acho que até o robô também falou em algum E é legal, tipo, que eles se respeitam. Eles só, tipo, não davam certo juntos. Eles só não conseguiam estar na mesma página. E era um time que ninguém estava na mesma página. A gente não conseguiu trazer isso. E era claro, você assistia aquele time jogar, você via que, tipo, não tava igual, né? E assim, talvez se a gente tivesse feito um trabalho anterior, né, ou não também, porque os jogadores tiveram essas questões, né, de não conseguir se entender mesmo. E às vezes eles não conseguiam sentar e conversar de uma maneira que fosse produtiva para eles, né. Então eu entrei nesse contexto. E aí, quando a gente foi pro segundo split, eu ajudei a gente pensar na preparação antes de começar tudo, antes do primeiro jogo do CBLOL. Desculpa te cortar, até falando nisso, né, de você participar dessa pré-preparação. E isso envolve a decisão de subir o Brance. Sim. Que era um menino que estava muito bem no Academy, só que era, teoricamente, é a Loud. Não dá pra subir um moleque. O Bini, que caso precisasse de alguém um pouco mais experiente, já tava ali. Né? E aí, tipo, você participou dessa preparação também? Sim. Como que, tipo, e aí não sei se você pode falar, se não puder tudo bem, mas, por exemplo, como que a Loud indica, ou como ela trabalha em relação ao psicólogo, ela palpita na contratação de jogador, faz uma avaliação, esse jogador vai encaixar no nosso time ou não? Se puder falar, pode, se não... Assim, a gente foi uma decisão conjunta mesmo. Então a gente... o manager na época, o Lorevis, falou, Nath, a gente tá pensando em subir o Brence. E o Vavel, o que você acha? Aí eu, dá pra pensar, né? Vamos conversar e tal. E aí eles até pediram um relatório psicológico dos dois pra que, tipo, isso tivesse bem pautado, assim. E pensando, assim, o que eu tinha trabalhado com eles, eu achava que eles subirem ia ser bom, assim. O Brence, ele tava, assim, apesar dele ser novo, ele é uma pessoa muito dedicada. Sim. Então acho que ia ser um desafio que ia motivar ele. Eu até falei isso, né, no relatório e tudo mais. Então foi algo que eu falei, acho que dá, mas a gente tem que continuar esse
tem que fazer uma preparação para que isso aconteça. Não pegar ele, jogar lá e falar, beleza, se vira Agora aí, falou. Vai, campeão. Lembrando que assim, eles montaram um time de estrela e ele meio que foi, vamos colocar o Brence aqui, era minha fogueira também. E assim, muita gente colocava ele como elo fraco do time. Exatamente. E hoje, tipo, ele se não é um dos ou melhor jogador. Então, foi algo que a gente preparou tanto, eu acho que eu falei isso até no documentário da Loud. Sim. A gente preparou tanto o Brence pra ir pro time de estrelas, de que, tipo, que tem personalidades fortes, como o Robô, que ele já falou que ele é explodido, né? Ele explode às vezes, ele fala às vezes de uma maneira que não é tão adequada, né? Ele top laner é maluco, né? Todo top laner é maluco. Do Tim, que também é um player estrela, o Croc, o Cells, que já tem CBLOL também. Então, trabalhar com o Brence, beleza, você vai entrar nesse time. E no Academy, o Brence era líder, você vai entrar no time que você não vai ser líder. Né, que você vai ter que aprender muita coisa, você vai ter que absorver conhecimento, você vai ter que estar aberto. Você vai poder falar, você vai ter abertura para falar, mas você vai ter que ouvir muito também. E o time, gente, o Brence vai subir, vocês têm que estar preparados para acolher ele também. Tem que abraçar, né? Vocês não podem, né, achar que vocês vão estar jogando com um jogador que tem 7 anos de experiência. Né? Então se preparem para ensinar coisas, apadrinhar ele nesse sentido. E casou muito bem porque o Brence absorve conhecimento muito rápido. Ele parece muito inteligente, absurdo. mano. É absurdo. Assim, eu falava uma coisa pra ele, até da parte psicológica, ele aplicava. Então, assim, ele é absurdo mesmo, sabe? E ele encaixou com um time absurdo que a gente tinha também. E aí eu até quero entrar um pouco nesse aspecto, porque foi um outro desafio trabalhar com um Croc, porque eu nunca tinha trabalhado com um coreano. Né, na NTZ... É completamente diferente a cultura, né? Tipo, é o oposto do Brasil, assim, velho. A gente trabalhou com coreano já, a gente sabe que é duro. Eu tive boas experiências e experiências ruins também. Então, eu sei o que você passou, mas continue. Então, porque assim, né, a gente sabe que nos times mais orientais, a gente tem um preconceito em relação à psicologia. Né? Muito mais do que aqui no Brasil, ou nos times mais ocidentais, a gente tem essa questão que na Coreia, né, no Japão, poucas pessoas vão no psicólogo. Então eu já sabia que ia ser um desafio. E eles têm muito da cultura deles também, de que eles têm que ser autossuficientes, eles têm que se cobrar muito, Exato. Eles se cobram muito, então eles não pode falhar. Tipo, eles dependerem de ajuda pra eles é difícil, né? Sim. E aí o Croc veio de um time que tinha psicólogo, né? Então eu já tava achando, tudo bem. Da Miners ou da Miners? A Miners tem um psicólogo, é o Marcelo. Então eu já achei, tipo, beleza, vai ser um pouquinho mais fácil de trabalhar. E aí comecei o trabalho com ele e era o meu primeiro atendimento em inglês totalmente, então foi um grande desafio pra mim também. É complicado porque não é a primeira língua de nenhum dos dois, né? Exato. E uma coisa que eu aprendi é que, assim, o jeito de se expressar fala muito também sobre a própria cultura, a visão que eles têm. Então eu perguntava pra ele, como é que você tá se sentindo? Ele falou, não sei, não tô sentindo nada. E aí você ficava assim, como assim não tá sentindo nada? Sabe? E aí eu comecei a mudar a pergunta, tipo, o que você tá pensando sobre isso? E é muito diferente quando você fala isso. E é muito interessante como isso mudou o vínculo, assim, como a gente conseguiu se aproximar dentro desse contexto também. E aí a gente fez um trabalho muito legal com o Croc também, pra ele se sentir inserido também no time. E assim, falando da campanha, né, e até falando no Croc, o Croc ele teve momentos muito tensos, né, durante esse split. Que tipo, foram momentos decisivos de perda de Baron e tudo mais. E a gente via a pressão da torcida. Tipo, a gente falando mal, a pressão da torcida chegou até em mim. E ele no visual, eles cobraram tanto que ele se afetava ao ponto de... Ele é um cara emocional, né? Tanto que ele chorou no final do Mundial e tal. E aí como que é esse trabalho? De ver um jogador que... Acho que foram 2 jogos seguidos que tipo, ele falhou no momento que não podia falhar. E começa a tomar hate, começa a tomar pressão. Então como foi esse trabalho de abraçar ele e falar, escuta, tá tudo bem. Assim, o trabalho não foi ele que falhou, foi o time. Se ele perdeu o Baron, se ele perdeu um Smite, não é problema só dele. A gente tá aqui como time. É porque assim, a gente tá no dia a dia, a gente sabe disso. Mas o público não vê assim, não. né? Sim, o público fala, é ele, tem que calibrar o Smite e tal. Mas não, porque se a gente chegou nesse momento dessa decisão, a gente já tá errando como time. Então o que a gente precisa... Os meninos já trabalharam nessa questão, eles têm muita autonomia em relação a isso, mas eles mesmos falavam, a culpa não é sua, a gente errou junto. E é algo que a gente trabalhou durante o split inteiro. Da gente errar junto, da gente errar como time e vamos tomar a decisão errada, mas a gente faz isso como time.
Então, se a gente errou, se a gente ganhou, se a gente perdeu, se a gente fez algo certo, a gente está fazendo isso como um time. Não é a decisão de um, é a decisão de todo mundo. Então, o trabalho foi nessa direção. E, além de tudo, conversar com ele, né, sobre como ele estava se sentindo em relação à pressão da torcida, né. E acho que teve também algumas coisas que aconteceram que eles falaram, ele tá chorando, etc, ele estava amarrando o tênis, sabe? Então, assim... amarrando o tênis. É, que ele estava baixado. Teve aquele lance também que parece que o time não abraçou ele, né, que teve esse lance no meio do split também. Mas, assim, eles são muito unidos, eles criaram uma coesão de grupo maravilhosa naquele time. Então não era isso que ia fazer o Croc chegou a falar no final da Loud, foi o melhor time que ele já trabalhou, em questão de amizade também, Sim. porque ele gostava muito dos moleques. Eles saíam pra jantar toda semana, sabe? Ele, inclusive, ele é muito solto, né? Ele é no karaokê direto, então o Croc é uma personalidade diferente dos coreanos que já vieram pro Brasil. Dos coreanos que eu trabalhei, que são extremamente retraídos. Tinha alguns que tinham os momentos, uns lampejos de se abrir, era assim, como você tá? Tô bem. O dia a dia, assim, não é tanto, né? Então, e o Croc, sim, provavelmente eu vou falar uma besteira aqui, você me corrige. Mas o Croc, quando ele saiu da Miners e foi pra Loud... Ele foi pra Rensga? Não, ele foi da Rensga pra Miners, da Miners pra Loud. Então, mas eu ia falar da Rensga também, porque ele passou em 2 times que ele era a estrela e que o time dependia dele pra ganhar. E ele chegou num ambiente que ele não precisava mais ser esse cara. E o coreano vem pro Brasil querendo ser esse cara de ser a estrela, você se destacar e tal, porque eles acham que no começo, pelo menos quando eles chegam, que eles vão sobrar aqui e não é bem assim que funciona, né? E no começo do split parece que ele sofreu muito com isso, de entender que ele não precisa, que ele pode depender dos outros. Sim. E aí, você acha que foi muito o trabalho psicólogo ou foi só uma questão de gameplay mesmo, assim? Eu acho que foram as duas coisas, né? Eu até falei sobre isso com ele em alguns atendimentos, né? Ele até falou em algum documentário aí, acho que algum vídeo da Loud, sobre como ele veio com essa ideia, né? De, putz, eu preciso fazer tudo, eu preciso resolver, e é isso. E a gente foi desconstruindo essa ideia dele precisar ser essa pessoa, né? De tipo, beleza, preciso resolver. E não, você não precisa resolver sozinho, a gente está trabalhando como time. E aí entra nesse trabalho de coesão de grupo do time, dele entender que ele não está sozinho, que ele não precisa resolver as coisas sozinho, que a culpa não é dele, se ele perde um smite, é do time. Então, assim, foi esse trabalho de vamos fazer as coisas como um time. Né? E você não tem espaço para ser estrela num jogador num time que todo mundo trabalha junto, sabe? Tudo bem, você pode ter o seu momento de brilhar, óbvio, como qualquer um, mas o contexto geral beleza, vamos trabalhar como time, vamos ficar na mesma página. Até falei isso pra ele já, ele é um líder dentro de jogo, sabe? Então, ele guia muito as ações de todo mundo, mas ele não precisava se preocupar em saber que as pessoas iam fazer as coisas que precisavam. O resto do time ia fazer o que era necessário, entendeu? E no começo ele ficava muito preocupado com isso, ele achava que ele tinha que dar conta de tudo. E não era dessa forma. Então, foi essa ideia de, tipo... parece que o time deslanchou quando ele entendeu isso, assim, que ele não precisava mais ser o carry único, que aí parece que ele encaixou melhor com o time, e o time deslanchou e foi onde chegou, né? E aí, até falando dele perceber isso, pra você que tava lá acompanhando, qual que foi o momento, o turning point, assim, tipo, qual foi o estado que você falou, pô, eu tenho um time campeão aqui, ou quando eles acreditaram que eles estavam muito bem, assim? Eu acho que eles acreditavam desde o primeiro dia que eles estavam juntos. Assim, de verdade, que eles conseguiam construir isso. Eu também. Eu olhei pra esse time e falei, beleza, acho que dá. E, assim, tanto a comissão técnica também, né, e tal. Acho que se o time não acredita nisso desde o começo, por que eles estão jogando, sabe? Então, trabalhar isso juntos, né? Então, trabalhar essa confiança, trabalhar eles estando como time, né? Foi um processo, como o processo do trabalho psicológico, né? Mas eu acho que desde o primeiro momento eles acreditavam que podiam ser campeões. Só não sabiam como ainda. E aí o turning point foi entender como eles iam ser campeões. Que aí acho que eles já falaram, né, em entrevistas sobre as regrinhas que eles tinham de draft, sobre eles estarem bem psicologicamente, sobre eles serem um time coeso. Então foi aí eu não vou lembrar na linha do tempo, assim, mas foi quando eles perceberam que, beleza, a gente tem que jogar como um time, sabe? Tem muita diferença em trabalhar com os jogadores e com a coaching staff? Tem muita diferença, porque o jogador é quem vai estar ali, que vai estar performando. Então a gente... Querendo ou não, o coach não joga, né? Ele não entra em campo, né? Exatamente. Então a gente dá uma atenção maior pro jogador, mas a gente não pode deixar a comissão técnica de lado. Então todos os times que eu trabalho,
eu trabalho com a comissão técnica junto. Não dá para separar essas duas coisas, porque os caras estão lá todo dia também, trabalhando. Às vezes tem alguma questão de algum conflito com algum jogador e a gente precisa resolver isso. Eles também precisam estar no 100% deles de performance para poder ajudar os jogadores a auxiliar e estarem bem ali. Então eu trabalhei, assim, na Loud, em qualquer time, a gente trabalha pertinho da comissão técnica. Então, como é que estão as coisas, o que você está observando, como você está se sentindo, dormiu bem, como é que tá a rotina. Porque os desafios da comissão técnica parecem ser muito diferentes dos jogadores, porque o trabalho do treinador termina na hora que os caras entram em jogo. Aí, a partir dali, tá na mão dos jogadores. Então deve ser uma... Tipo, como lidar com isso psicologicamente deve ser muito complicado. O psicólogo também, né? A gente trabalha com jogadores e aí pronto. Tá ali, não tem mais nada que a gente E aí, possa tipo, fazer. o resultado ser bom ou não é muito importante pro técnico e ele não participa mais, né? Tipo, ativamente aí só quando vai pro próximo jogo. Sim. E também, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o treinador às vezes não tem a voz tão ativa quanto ele poderia ter. Às vezes o jogador manda mais no time do que o próprio técnico. Então deve ser complicado você tentar criar uma autoridade e você sabe que você não pode passar de certo limite porque você é o elo mais fraco, sabe? Então deve ser bem complicado, cara. É difícil, mas a gente como psicólogo, a gente trabalha a autonomia do técnico e também para ele entender como trabalhar melhor com os jogadores. Então, muitas vezes eu já cheguei pro técnico e falei, olha, você dá feedback para esse jogador desse jeito, não vai funcionar. Se você falar desse jeito, você vai atingir ele. É verdade, você tem até trabalho essa parceria de você ensinar, você passar pra ele, ó, cada jogador você fala dessa forma. Eu não tinha pensado nisso. Isso ajuda bastante. E aí, mas também vai um pouco da nossa vivência, né? Tem jogador que você, na hora de dar porrada, ele respondia bem. Tinha jogador que na hora de dar porrada, ele ia ficar sentido. Então, vai muito de encontro com o que você falou. Tem jogador que você tem que ir no carinho, tem jogador que você tem que falar, mano, o que você tá fazendo, sabe? Me vem um exemplo claro na cabeça. Exemplo claro na cabeça quando eu trabalhava com o Exódia. O Yang e o Micão me davam muito trabalho pra acordar. Né? Sempre me deram muito trabalho pra acordar. Com o Yang, eu tinha que brigar com ele. Falar, mano, se você não fizer, eu vou tirar tal coisa de você, você não vai poder fazer tal coisa, etc. Ele levantava e começava o dia dele. Já o Micão, não, eu tinha que fazer diferente. Falar, mano, vou deixar você pra ser o último a acordar, só vou te levantar quando o banheiro estiver vazio, mas aí você prometeu pra mim que você vai levantar de primeira. Então, tipo, você tem como lidar com aquela pessoa, né? Fazer esse manejo, né? Então, tipo, esse trabalho com a comissão técnica também é nesse sentido, né? De garantir que eles estão bem e que eles conseguem fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. Entendendo o feedback, como dar feedback, qual é a motivação de cada jogador, então o que ele pode usar dessa motivação para motivar ele no momento certo de treino. Então isso a gente vai fazendo aos poucos também, né, com a comissão. E aí já falando da final, né, que foi tratado como, até pela própria Riot, como a retomada, primeiro presencial, depois da pandemia, não sei quantas mil pessoas em Ibirapuera, que já tinha tido aquela final de era histórico, era uma segunda final ali. CNB e NTZ, e aí essa segunda final envolvendo querendo ou não. E aí as pessoas, não é comigo, falam que são as duas maiores torcidas, que PEN e Loud. Com certeza, pra Riot foi lindo ser os dois da final, né? Foi maravilhoso. E como que foi trabalhar isso com os jogadores? Vai ser um presencial, vai ter 13 mil, 15 mil pessoas lá. É o primeiro presencial depois de 2 anos. Como que foi esse lado de preparação para eles conseguirem performar? Como performaram? Acho que todo mundo acreditava que iam ser jogos pegados e acabou sendo um atropelo da Loud. Como que foi essa semana de preparação? Semana não, né? Porque é a preparação. Anterior, né? A gente foi muito bom porque o presencial durante a fase regular foi muito bom, né? Porque já ajudou a preparar para isso. Então já ajudava, porque antes era só a final que era presencial, só os playoffs, e aí os jogadores não estavam tão acostumados. E aí ter toda essa fase assim regular ajudou muito a, beleza, é desse jeito. Então isso já ajudou. E eu fiz, como a gente falou, né? Preparar psicologicamente. Então como é que vai ser? O que a gente pode esperar disso? Né? Então, deles visualizarem ali o que estava acontecendo, o que poderia acontecer e etc. E a gente se preparou para serem jogos pegados. A gente vai ter que jogar 5 jogos, vai ser pegado, a gente vai ter que dar a nossa energia ali. Então foi essa preparação, né? Tipo, claro que a gente adorou que foram só 3 jogos, né? Facilita um pouco, Facilita um pouco, mas a gente se prepara para o pior, né? Que beleza, a gente vai ter que jogar 5 jogos pegadíssimos e vai ter que colocar tudo que a gente tem ali. Beleza, como a gente vai fazer isso, né? E pensando, beleza, vai ter torcida, a gente não vai se ouvir, vai tremer tudo, o que a gente pode fazer, né? Então, sempre vai nessa direção e pensando no time. No time também, assim, individualmente. Então, beleza,
uma coisa que eu fiz com eles, acho que até apareceu em algum documentário, eu posso falar também, que a gente fez, tipo... Alguém já falou antes. Alguém já falou. A gente fez todo um trabalho de... Esse é o primeiro passo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Onde a gente quer chegar? Como a gente vai chegar lá? E entender que, assim, isso eu faço com todos os times que eu trabalho. Tem todos esses passos. Beleza, a gente tem nosso objetivo. Mas o que é mais importante do que esse objetivo é o processo. É como a gente vai fazer isso. E quais são as coisas que a gente precisa fazer aí nesse meio do caminho. Então aí, pensando que o resultado é consequência do trabalho. Sim. Não é algo que vai surgir magicamente ali. É porque a gente deu tudo que a gente podia. E se a gente der tudo que a gente podia, beleza, e a gente pode ter um resultado se os caras não forem melhor que a gente. Mas é sempre consequência, nunca é algo que vai surgir magicamente. Então é sempre pensar que o processo é maior do que qualquer resultado. E aí pensar o que a gente precisa fazer em cada passo pra gente chegar aí. Aquela isso famosa com todos frase, os né? times. Acreditar no processo. Acredita no processo, exatamente. Eu imagino que deve ser um ponto muito complicado pra vocês, mesmo na vitória ao 2-0. De não deixar cair o rendimento ali, de trabalhar com os moleques, ainda falta mais um, né? Sim. E eu acho que eles mesmos se autorregularam ali. A gente falou um pouco, claro, mas eles têm uma autorregulação maravilhosa, assim. E eles conseguiram, beleza, é isso aí, a gente tem mais um jogo e no máximo a gente tem mais 3 jogos. É verdade. Né? Então pensar nesse sentido, assim, né? Ok, esses 2 jogos estão no passado. Eles não vão influenciar agora. Quer dizer, eles vão. Mas entender que eles influenciam pra gente às vezes estar mais arrogante. Mas isso não entra em né? campo, né? No último não jogo. Não vai entrar em campo. Claro que vai entrar em campo talvez o conhecimento de draft, etc. Mas tá ali. Não garante nada. E o time de Valorant, você teve algum contato com eles ou não chegou a trabalhar com eles? O time de Valorant Da da Loud? Loud, Não sou eu que trabalho. É porque eu ia te perguntar se teve algum impacto assim, porque, por exemplo, eu sei que o Saci e o Robô são muito amigos. Então o Saci acaba conversando muito com o Robô. E eles terem um time vencedor, tipo assim, dividindo parede com eles no mesmo time, ajuda ou atrapalha, você acha? Assim? Acho que ajuda e atrapalha. Que deve dar uma ansiedadezinha, né? Porque cria essa coisa. Os caras estão ganhando ali, a gente tem que ganhar aqui. E aí, tipo, os caras foram campeões mundiais, sabe que vai ser difícil, né? Então, eu acho que ajuda pra entender que, assim, eles têm um apoio ali, eles podem trocar uma ideia de outra modalidade. O Saci que veio do LoL, ele tá no Valorant, né? Então, tem essa troca, mas, assim, tem uma pressão também, porque essa coisa, nossa, os caras estão lá, estão ganhando e tal. Então, o que a gente pensa é assim, beleza, o que a gente pode tirar disso, dessa amizade deles, mas o nosso é o nosso. Eles estão fazendo deles, né? Então, é diferente. E falando de Mundial, né? Querendo ou não, no Brasil, você ganha e aí já começa outra pressão. Vai pra fora, vai ganhar experiência, vai tomar pau lá fora. Como que é o trabalho de preparação e o que você sentiu dos meninos, querendo ou não, com o que foi mostrado, é a melhor campanha do Brasil, né, lá fora. Sim. Desde a entrada dos play-ins, né, desde a fase dos play-ins. Então, como que foi isso? Como que foi, querendo ou não, lidar com a frustração dos meninos, de ter chegado tão perto e ao mesmo tempo tão longe? Como que é essa preparação pré-mundial, do tipo, vocês vão tomar hate, vocês já sabem como funciona, teve jogador que já foi para mundial, até trabalhar os mais novos, como que é esse trabalho? Falar disso me dói ainda, é muito recente. Então, é um trabalho de expectativa, né? Então, de novo, as expectativas para a final, a torcida, etc, etc. Qual a expectativa para o Mundial? O que acontece geralmente? E a sorte que a gente tinha Robô, Team, né, que já foram. Então, beleza, como é que é? Como é que foi pra vocês? Tragam essa experiência para as pessoas que não tiveram essa experiência. E aí a gente alinha essas expectativas. Aí a gente alinha objetivos de novo. Então, assim, qual é o nosso objetivo indo pro Mundial? Passar da fase de grupos. Acho que todo mundo sabe disso. Sim. Em relação ao Brasil, né? Então, beleza, como a gente atinge isso? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ganhar tantos jogos. Como a gente ganha tantos jogos? A gente
tem bons treinos. Como a gente tem bons treinos? E aí fazendo essa escadinha, né? Essa construção. Claro que vai ser mais difícil, porque o Mundial são as melhores equipes do mundo, né? Então, e tem as dificuldades de arranjar treino e etc. E isso foi muito bom, porque o Von já tinha algumas screens marcadas quando eles foram, já tinha né? ido também. Ele já tinha ido, ele já tinha trabalhou contato, né, com também. a equipe do LAS. E a Loud teve um apoio muito bom, porque todo mundo se mobilizou para conseguir bons treinos lá, né? Entendi. Até o Jean, tipo, falou, eu tenho contato com o dono de não sei quem. E aí, tipo, vamos fazer funcionar, vamos fazer a melhor coisa que a gente pode. E eles planejaram para ir, era para eles chegarem assim 2 dias antes de começar o campeonato. E aí a gente falou, não pode ser desse jeito, a gente tem que começar a treinar antes. Sim. E aí foi todo o movimento para eles irem antes, para resolver coisa de passaporte, de visto e etc. E aí isso foi muito bom, né? Da gente conseguir ir antes e se preparar antes. E aí eu continuei o trabalho com eles online no México, né? E é complicado, né? Porque você tem muito menos oportunidade de conversar. Porque você tá lá presencialmente, às vezes, você tá indo no carro junto, você vai conversando. Ou às vezes tem um tempinho, alguém foi no banheiro, você puxa outro pra conversar. Sim. Então, tipo, fazer por telefone deve ser muito mais difícil. Telefone na internet, enfim. Sim, foi muito mais difícil, assim, foi um desafio também pra mim. Eu já tinha passado por isso com a NTZ quando eles foram pro Vietnã, né? Por sorte o fuso horário não era tão complicado, que não eram 10 horas de fuso horário. Duasinho só. Era só 2 tranquilo. horas, estava tranquilo. Mas a gente fez nossos grupos, eu fiz os atendimentos com eles, né? Pra preparar eles psicologicamente. Antes do jogo eu tinha planejado uma atividade com eles do primeiro jogo, né? Pra conversar com eles e tal. Não deu certo, foi uma correria. E o jogo foi um desastre. Foi difícil. Eu mandei um áudio pra eles e mandei mensagem. Então eu tava mais trocando mensagem com eles do que realmente, tipo, fazendo atendimentos online. E era o que era possível, sabe? Eu até repeti esse mantra na minha cabeça, né? Tô fazendo o melhor que eu posso com o recurso que eu tenho. O campeonato internacional é loucura, gente. Você não consegue ter pra nada, assim. Toda hora tem uma coisa pra fazer. Aí tem maquiagem, e aí tem foto, e aí tem treino. Tem mídia, tem não sei o quê. Ainda mais Covid, tem que fazer teste, então toma tempo também. Então, cara, é complicado. Sobra pouco tempo mesmo pra você conversar com as pessoas, assim. Sim. E aí, assim, eu confiei muito no que a gente já tinha feito. Em todo esse processo que a gente já fez de preparação. E fui dando o suporte que dava pra dar ali naquele momento. Mas aí entra uma pergunta, né? Tipo, todo mundo fala da frustração do jogador. Mas e a frustração do psicólogo? Ninguém fala da frustração né? do psicólogo. Como é pra você? Tipo, você tá lá, muito bom. faz aquele trabalhão todo, não sei o quê, e tipo, chega perto e não consegue. Como que você lida com a frustração? Assim, a gente faz terapia. Acredita no processo. Acredita no processo. Não, assim, a gente entende que alta performance é isso. É a gente se colocar ali e entender que a gente pode fazer o melhor que a gente puder, confiar no nosso processo, fazer tudo, mas tem pessoas que podem ser melhores. Porque o alto rendimento tem isso também, que às vezes você fez tudo certo, mas você não ganhou mesmo assim. Sim. E é complicado na sua cabeça você, tipo, identificar que você não errou nada, às vezes, sabe? Sim. Tipo, não, e eu acho que, assim, os grandes profissionais, em qualquer área, a gente tem que se perguntar muito, assim, o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, o que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que quando a gente pensa, mesmo quando a gente ganha, a gente tem que pensar, beleza, o que eu podia ter feito diferente, o que eu podia ter feito melhor, sabe? É nunca estar satisfeito. E, assim, eu me vejo assim, sabe? Às vezes a gente se pega, tipo, putz, mano, podia ter feito melhor essa coisa aqui e tal. E a gente tem que usar isso como força, sabe? Tipo, beleza, eu vou ser uma profissional melhor se eu me questionar se o que eu tô fazendo tá certo ou não. Se eu achar que eu tô certo o tempo todo, que eu sou maravilhosa e que não tem defeito nenhum, vai melhorar, né? onde é que eu vou melhorar, sabe? É aquela coisa, o time perdeu, mas eu tô aqui ainda. Eu fiz o meu trabalho. Fiz o meu, né? Fiz o meu. Não, eu podia ter feito melhor, eu podia ter, sei lá, sabe? Tipo, feito alguma coisa diferente. Eu acho que a gente estar confortável é meio perigoso, assim, né? Porque, pô, é nesse conforto aí que você não se desenvolve. A famosa zona de profissional. conforto, né? Exato. Isso vale pra jogador, pra psicólogo, pra técnico, pra manager, pra todo mundo. Pra todo mundo na vida pessoal também. Fica a dica aí pra todo mundo. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. O quão impactante é, porque assim, a gente chega no Mundial já todo mundo pensando na derrota, né? Uhum. Quão impactante é, tipo, ter esse histórico de derrota, assim? Eu acho que impacta bastante, porque além de tudo tem a torcida que tem toda uma expectativa, né? E
Brasil inteiro tem a expectativa, agora vai. De agora vai, de meu Deus, vai dar certo. Todo aquele apoio que o time chega, vira ódio muito rápido. Quando você perde, perdeu a primeira partida já era, sabe? Mas assim, a gente tem que usar isso como força, né? Então, o objetivo de todo mundo, né, que quer se desenvolver, que quer representar o Brasil lá fora, é ir bem e tal. Então a gente entender que esse objetivo está na nossa cabeça e que a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem. A gente tem recurso de ter treino? Beleza, que ótimo. A gente não tem? Como é que a gente pode ter? O que a gente vai fazer, sabe? Então, ir meio nessa direção, assim, beleza, a gente tem uma expectativa de não ir tão bem, ok, né? Mas o que tá no nosso controle, sabe? Porque às vezes a gente fica muito numa zona do e se, que a gente não tem controle nenhum. A gente tem que trabalhar com as coisas que estão na nossa mão. O que está na nossa mão? A gente conseguir marcar bons treinos? A gente aproveitar 100% do nosso treino ali? Não ficar trolando o treino? Que são os treinos mais importantes, internacionais. Sim. Né? Se preparar também, né? Eu até falei com eles, tipo, vocês vão ter mudança de fuso horário, a viagem é cansativa. Tem diversas questões que às vezes vocês nem vão pensar que vai existir. A comida é diferente, tempero é diferente. Eles tiveram uma alergia lá quando chegaram, por exemplo, respiratória. Não tem como prever isso, mas acontece, né? Então é se preparar, tipo, beleza, vai ter perrengue, mas como a gente faz o melhor que a gente pode? E como a gente atinge nossos objetivos? E aí pensando no passo a passo de novo. E já o outro lado do espectro também, porque teve uma pessoa canalizando muita energia positiva que foi o Baiano, né? Com o negócio do Hobbs Day e questão de apoio na live e tal. O quanto isso ajuda, assim? Acho que ajuda muito, assim, no sentido deles entenderem que tá todo mundo junto torcendo por eles, assim. Claro que às vezes a motivação é muito mais interna, assim, do que esse reconhecimento externo, mas esse reconhecimento externo ajuda muito a motivar, a estar, tipo, na direção, saber que tá na direção certa, sabe? Então, dar esse apoio é super importante, mas quando a gente fala de alta performance dos jogadores, do time, isso tem que vir interno. Se depender do externo, é muito instável. Porque, como você mesmo falou, pode virar ódio rapidão, muito né? rápido. Sim. É bizarro como isso acontece. Então, se a motivação é mais interna, claro que o externo também é importante, mas se é algo que é do jogador internamente, ele não vai se sentir tão abalado quando essas coisas mostrarem essa instabilidade que é natural da torcida, né? Que se revolta, que fica com raiva. Então, eu imagino que o sentimento de representar o país deve ser, do mesmo jeito que é bom, deve ser bem intimidador também, né? Porque você representa muita gente. Sim. Eu acho que tem muito disso também, né? Da gente, tipo, dessa representação no Brasil e tal. E que tem essa expectativa do brasileiro de ir bem no Mundial e tal. Mas como eu falei, é interno, sabe? Eu acho que tem que ser interno porque se for externo é uma instabilidade, é uma coisa que você não tem controle. Então, assim, é importante, é legal entender que tem que estamos representando o Brasil, mas também é algo nosso, é algo que a gente está fazendo ali, sabe? Tem uma pergunta meio nada a ver com Valorant, nem LoL, nem nada específico, mas o Belzi, ele trabalhou na CNB. Vocês chegaram a trabalhar junto lá na CNB? Sim, somos amigos. Deve ser legal ter se reencontrado, assim. Foi muito legal, assim, esse reencontro. O Lorevis também, né? Eu trabalhei com ele na CNB e aí, por ter contato com ele que me indicou na Loud também, né? Quando ele estava como manager, ele estava como head manager lá. Então, assim, foi um reencontro muito legal, assim. E foi uma coisa muito boa, porque na CNB a gente não conquistou o CBLOL juntos, né? E a gente pôde conquistar. É legal que vocês se encontraram tipo, em outro estágio da carreira também, né? Sim, completamente. Eu tava completamente no início na CNB. E ele também, né? Ele também, pô. Ele era auxiliar técnico. Ele foi auxiliar do Turtle, inclusive. Sim. E ele trabalhou muito bem com o Turtle, né? Eles pareciam se dar muito bem, realmente, assim. E então foi muito legal, assim, foi muito bom ter ele, assim, de novo. A gente é muito amigo, a gente se zoou, então... Deve ser legal pra ele também encontrar com o Turtle lá, né? Assim, sim. Eles são amigos, trabalharam juntos. É que o Turtle não tava no México, né? Ele tava nos Estados Unidos. Verdade, ele não tava no stage, eu esqueci esse detalhe. Mas assim, o Turtle é um jogador que eu peguei uma amizade muito grande também. O Turtle, eu costumo dizer aqui que ele é uma das pessoas mais legais que eu já conheci em esportes. Ele é muito carinhoso, ele tá sempre sorrindo, tudo tá tipo legal, é fácil trabalhar com ele, muito fácil. E por conta da CNB a gente acabou tendo uma amizade até, então tipo, a gente é muito amigo hoje em dia. Ele é muito querido, assim. Ele é muito querido, muito querido. Uma vez na ITZ ele fez um churrasco em casa e ele foi, mano, meus pais até hoje perguntam dele por causa do churrasco, assim, que eles adoram o Turtle. O Turtle realmente é uma boa pessoa, sabe? Sim.
E você também, agora você é professora, pela PUC, né? Pela PUC, sim. Que curso que é que vocês fazem lá? É um curso da pós-graduação de Psicologia e Carreira nos eSports. E-sports mesmo. Então já é um negócio mais especializado sim, e tudo mais. sim. Isso é legal porque, assim, alguns anos atrás, não tinha como se especializar em nada que pudesse trabalhar com esportes. Óbvio que tinha coisa pra fazer ligação. O cara podia trabalhar com marketing e trabalhar com esportes, esse tipo de coisa, né? Mas, tipo, específico pra esportes começou a surgir cursos agora, né? Sim, agora, assim, até psicologia do esporte é muito novo no Brasil, né? Agora eu não vou lembrar a data, tá? Mas é muito novo também a psicologia do esporte tradicional. Então, assim, imagina dos esportes, que é muito baseada no esporte tradicional e tudo mais. Então, realmente, é agora que está começando a surgir algumas coisas sobre esportes, né? Cursos de faculdades, etc. Que é porque nasce meio que junto e começa a ramificar, isso. né? Assim. Sim. Mas pra você, que o seu conselho foi monta o projeto e dá as caras aí. Hoje em dia, a gente tem mais opções. Dá pra se preparar um pouquinho melhor antes de começar, né? E aí a pergunta é, tipo, beleza, você deu as caras, fez projeto, tá bem hoje, legal. E tipo, qual que é a sua dica pra quem tá querendo, quem tá na faculdade, gosta de esportes e quer tá entrando Muita nisso? gente vem me procurar, né, perguntando sobre isso. Hoje em dia, felizmente, a gente tem mais opções do que vai lá e dá cara a tapa, né? Mas a gente tem esse curso de pós-graduação da psicologia da PUC, né, de Psicologia e Carreira nos eSports, que eu sou professora, né, chique. Chique demais. A gente tem o workshop do Cláudio, que ele fez também, que eu acho que é muito interessante, que fala um pouco sobre... Ele falou até que ele se inspirou na conversa que ele teve comigo ali na NTZ, né, naquela época, porque tem coisas que às vezes as pessoas não falam na faculdade de psicologia, ainda mais sobre eSports, então ele fala bastante sobre isso. Mas também, assim, tem cursos de psicologia do esporte hoje em dia que fala um pouquinho sobre esportes, então pode fazer. Então tem o curso do SEDES, Sapiense, que a cada 2 anos, eu acho, eu não sei se eles fecharam, não tenho certeza agora, mas tinha o curso de psicologia do esporte deles. Tem o curso do Eduardo Silo também, se eu não me engano, que é Neurociência e Psicologia do Esporte, que é pós-graduação também, então para quem está na faculdade ainda não dá. Mas para quem está na faculdade, quem estuda, busca artigo de esportes, busca entender a psicologia do esporte, segue as pessoas que trabalham com isso, porque a gente sempre está compartilhando coisa, artigo novo e etc. Então, se você não fala inglês, aprende agora. É importantíssimo. Pelo amor de Deus. Mas só pra deixar claro, isso é pra todo mundo que quer trabalhar com esporte, tá? É pra todo mundo na vida, assim, é importante saber falar inglês. Muito importante, porque a maioria dos artigos que estão surgindo agora de esportes são em inglês. Eu acho que eu já vi um em espanhol e alguns em português, mas a maioria em inglês. E assim, busca... a gente tem um grupo também que é a Psicogaming, que sou eu, o Cláudio, a Irine e o Ian. A gente tem um grupo de estudos de supervisão, então fica o jabá aí. Para quem quiser, né, quem é psicólogo ou estudante de psicologia e quer se aprimorar, entrar em contato, fazer um networking, né, e fazer supervisão caso já esteja atuando. E caso não, muitas vezes a gente tem indicações de times que buscam a gente e a gente indica para esse pessoal. Então, se tiver interesse, pode procurar a gente. Já passa as redes sociais, tudo certinho. Psicogaming GG. Olha pra câmera lá, é isso. Psicogaming GG, para vocês que querem um grupo de estudos e supervisão. E a gente tem a Abrasp também. Esse era o último assunto que eu ia tocar. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Assim, é meu orgulho a gente ter fundado a Associação Brasileira de Psicologia dos Esportes Eletrônicos. Então, eu, Cláudia, a Irine e o Ian também. Legal. Logo menos, eu espero que a gente consiga fazer alguns eventos voltados para a Abrasp. A gente está pensando em alguns congressos, simpósios mais para frente. Então, assim, segue também a Braspi com 2 Es no final, que a gente está muito feliz de ter fundado, né, a primeira associação que está, né, trazendo isso para a gente ter uma profissionalização maior da psicologia dos esportes eletrônicos. E ela que é vice-presidente, tá? Eu sou vice-presidente. Não, eu já vou comprometer. Eu já não trabalho mais no Mais Esportes, mas quando vocês tiverem esse congresso, já passa para eles fazem matéria, divulgam. Com certeza. Manda lá, pode mandar. Pode deixar. Eu falo direto com o Eric lá. É isso. Já era. E é isso, assim, agora a gente tá escrevendo algumas coisas aí, talvez a gente divulgue mais pra frente, fica o spoiler. Novidades em breve. Novidades em breve. Então, pra gente finalizar, tirar algumas dúvidas pessoais, assim, nada a ver com nada, só por bater a curiosidade aqui. Você é muito jovem, você já é professora.
Deve ser, tipo, Você não vai perguntar a idade dela, né? Você não vai ser delicada assim. Pode perguntar, gente, porque muitas vezes as pessoas falam, ai, quantos anos você tem? Porque você tem uma cara de 18. Não, se você pegar na entrevista, ela falou que formou em 2016. Faz as contas aí. Você faz as contas. Não precisa falar, a gente vai fazer as contas. É isso. Você é muito jovem e, assim, você deve dar, provavelmente, aula pra pessoas mais velhas que você. Como é que é essa experiência de, às vezes, você ser uma pessoa que talvez se sinta desconfortável pra aprender com alguém mais jovem? Porque tem muita gente que tem preconceito, né, com essas coisas. Assim, ou você não sente muito isso, é tipo de boa? Eu não senti tanto, assim, sabe? Porque como eu tenho a carreira muito consolidada dentro dos esportes, né? Então tem muita divulgação sobre o meu trabalho. São 4 anos já em esportes, né? 2018, 4 é isso, 4 anos. Vai fazer 5, né? Sim. Porque assim, 4 anos às vezes a pessoa pensa, é pouco, mas é que, pô, não é um mercado que não existe há muito tempo, né? Exatamente, né? E então, assim, como eu tenho essa carreira um pouco mais consolidada, eu não sinto que tem tanto preconceito, assim, por eu ser mais nova, sabe? Tem alguns preconceitos aí de algumas pessoas que você vê que falam, essa novinha aí e tal. Mas eu não sou tão novinha assim, eu aparento ser mais nova do que eu sou, mas eu sou nova. Fico curioso agora, mas eu não vou perguntar. Depois eu falo, Em off a gente fala. Mas assim, eu tô com quase 30 anos. Fica aí. Pronto, fica a dica. Tá na nossa média aqui, né? Tá na nossa média. Não, eu já sou mais velho. Você tem quantos anos? Tem 30, né? 32, cara. Você tá com 32 já, você tá velho. Eu tô com 29 ainda, né? Quase, tô quase. Quase. Aí, ó, tá quase por aí. nos 30. E a gente percebe que tem algumas pessoas, assim, que meio que desdenham um pouco o trabalho só porque a gente é um pouco mais novo, assim, e aí fala um pouco em rede social, algumas coisas, mas eu não me afeto tanto porque eu sei que nesse contexto dos esportes é muito bom eu ser mais jovem, porque eu tenho essa identificação, assim, com os jogadores, né? Então fica mais fácil falar a língua deles. Às vezes as pessoas mais velhas têm essa dificuldade, assim, de falar sobre o jogo e tal. Então eu não, assim, dentro do curso não senti isso, vejo um pouco em volta, assim, mas... Acho que você talvez tenha passado por isso, o Vicente com certeza já passou, porque eu já passei também, porque assim, dentro de esportes a gente é velho. Sim. Né? Mas fora, quando eu vou falar da minha profissão fora, eu sou geralmente o mais jovem. Sim. Então sei lá, é um negócio meio diferente, assim. Sim, é estranho, né? Porque estranho. é algo muito novo também, né? Então, é diferente, eu acho. Acho que vem algo muito diferente aí. Sim. Tem mais uma questão aí? Alguma dúvida, uma pergunta? Não, só... Não posso. Melhor não. Melhor não? Melhor não. Evita, a gente fala em off. É o famoso evita, dog. Evita, melhor. Então vamos finalizar aqui, lembrar vocês novamente, nossos parceiros, a The Big Class, que é uma plataforma de aulas de design de jogos. Então, cupomzinho 2V1 lá para ter um descontinho de 18%, o preço é bem legal. Confere na descrição, você que tá na Twitch, a exclamação The Big Class, tá? A Rivalry também, exclamação Rivalry aí no chat ou na descrição do YouTube. Cupomzinho mais 100 para você dobrar o seu primeiro depósito. E também agradecer ao Banco do Brasil novamente pela estrutura aqui maravilhosa. Siga o canal do Mais Esportes, eu falo Mais Esportes. Eu trabalho com um monte de coisa complicada, né? Coisa. O canal do 2V1 no YouTube, segue, do 2V1 Cortes. E as redes sociais também, se puder falar a sua. O meu é um pouquinho difícil, se vocês puderem colocar embaixo. Por isso que eu não chutei, mas a gente coloca. É Nath Zakowski, NATIZAKA. Para o título da live, o sobrenome dela aí. Aí vai ter na descrição Vocês veem também. aí o Zakowski é um pouco difícil, mas vai dar tudo certo. No Twitter e no Instagram é Nath Zakowski também, então se vocês quiserem me seguir lá, fiquem à vontade. Nas minhas redes sociais tem o meu site, tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato também, para trocar uma ideia, às vezes falar um pouquinho sobre a atuação e tudo mais. E as redes sociais também da Psicogaming, da Brasp, Psicogaming GG, né? Depois vocês colocam também, vai pensando aqui, eu vou pensando, vou anotando aqui, a gente vai colocar. Pode deixar, e a Brasp com 2 Es no final. Então, tá. O seu é Vicente Underline, né? O meu eu só uso mais o Twitter, então é Vicente Underline. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida em relação a como entrar no esportes, eu já atuei como jornalista, atuo como manager hoje. Então qualquer dúvida pode vir falar comigo. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Isso às acontece. Eu mas, também demoro um pouquinho. Mas agradecer o convite. Você eu já conheço há muito tempo, o Eric nem se fala. Já trabalhamos junto em empresas diferentes, inclusive, né? Mas agradecer o convite e dar parabéns pelo projeto do podcast, que ainda era uma coisa que faltava. E o desafio fazer na BGS tá difícil, questão de senhora. acústica, tudo. E como a gente já tem esse contato com as pessoas do esporte, a gente consegue trazer várias pessoas relevantes e com certeza atrai a atenção do público.
Se você gostou do Vicêncio... Eu queria muito agradecer também a oportunidade de estar aqui, gente. Sério, muito obrigada. Assim, é muito importante a gente conseguir falar mais sobre a psicologia do esporte, né? Espero que você tenha curtido o papo, porque a gente não tenha falado tanta atrocidade não, assim, né? Adorei. Que as nossas dúvidas não fossem tão banais, né? assim. Não, maravilhoso, assim. E assim, é uma honra poder falar do meu trabalho. Se puder, eu fico falando mais 2 horas assim, a aqui. gente só encerra porque assim, a gente tem mais ou menos um período de 2 horas. Entendo, porque tipo, tava aí na conversa, com certeza ia seguir. Ia ter Mas assim, assuntos muito aí, obrigada assim, por darem esse espaço, porque é muito importante pra gente também falar sobre esses preconceitos que a gente tem, que às vezes a sociedade tem em relação à psicologia e todo o trabalho. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. E você que não joga, mas, pô, psicologia todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa se tratar com psicólogo, porque Façam terapia. todo mundo Façam precisa de terapia, terapia, gente, todo mundo precisa. Bebam Você gostou água. do Vicenzo? Água também é importante, estamos tomando aqui. Se você gostou do Vicenzo ou não, o problema é seu, amanhã ele vai estar aqui também, tá? Com a gente vai falar um pouco de Mundial, vai falar um pouco de mais profundo de Valorant, etc. Que ele fala Valorant, eu falo Valorant, enfim. É tudo a mesma coisa, a gente se O nome do assim. time também é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Ixi. Rapaziada, valeu, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.